Mas o encerramento que eu queria dar, que é um testemunho pessoal, né? Acho que vocês não sabem, certamente, mas quem é próximo sabe. Eu sou adotado. Então, sou adotado desde que eu era bebezinho e tudo. E falar sobre aborto sempre mexe muito comigo, porque um dia alguém escolheu, independente da circunstância que eu não sei, mas um dia alguém me escolheu. E independente do que aconteceu, disse sim pra minha vida. E eu tô aqui, né? Então, pra mim hoje, ter a oportunidade de fazer um episódio como esse, muito especial. Porque eu olho hoje, eu tenho 3 filhos, tenho esposa, tenho tudo que aconteceu, né? Até brinco assim pra minha esposa. Muita gente não consegue falar sobre aborto comigo, que chega uma hora que eu falo, não, mas aí você tem que olhar pra mim e dizer que não valeu a pena eu existir. Porque alguém poderia ter tido essa escolha lá atrás. Falar sobre aborto pra mim é falar sobre a minha própria vida. É saber que eu poderia não estar aqui. Saber que alguém poderia ter dito não. Mas independente da circunstância, aquela pessoa me abraçou e me deu uma oportunidade de seguir um caminho diferente. E olha onde a gente chegou, né? Olha os frutos. Exato. Conhecereis a árvore pelos frutos. Exato. Viu? Então sempre vale a pena a vida. Sempre vale a pena. Vai começar mais um episódio do Atos Podcast. Então peça sua pizza maravilhosa Stella ou então seu Barnes Burger e vem com a gente. Bem, meus amigos do Atos Podcast, um prazer grande estarmos aqui para esse episódio muito especial. Um episódio que Pedro e eu pensamos com muito carinho, não é isso, Pedro? Exatamente. E hoje trouxemos aqui 2 feras especialistas no assunto, porque hoje nós vamos tratar sobre o aborto, é isso mesmo. Mas claro que, numa perspectiva de vida, de valorização da vida, defesa da vida, os princípios cristãos com base na doutrina da nossa Santa Mãe Igreja Católica. Esse episódio especialmente vai ao ar, né, como você já está assistindo aí, mas ele está sendo todo planejado para que você, principalmente cristão católico, adquira mais consciência do que está acontecendo nesse momento no nosso país, né? Para aqueles que não sabem, já está para ser pautada no STF, que é a nossa Suprema Corte aqui do Brasil, a ação, e aí o nosso amigo Jorge vai já destrinchar isso aí, uma ação que quer liberar, ou seja, descriminalizar a prática do aborto, tá bom? Então vamos lá para os nossos convidados, Pedro. Bora! Quem é a galera aí? Mais uma que é de casa aqui, né? Toda semana tá aqui. Sócia já. Literalmente. Carteirinha. O Jorge só não é de carteirinha porque o homem... Não tem tempo não, a agenda amigo. do homem, meu amigo. Mas porque você tá me chamando. Os meninos lá na casa dele já brigam no tapa. Se a gente chamar, os meninos vêm bater aqui. Quem mandou chamar meu pai? Mas o Jorge Pinheiro é advogado, pessoal. Vereador de Fortaleza, conhecido por muitos e por todos. Pai de 7 filhos, né, casado, consagrado da comunidade Shalom. E a nossa amiga queridíssima, a doutora Rebeca, também casada, mãe de 3 filhos. 3. Por enquanto, viu? Médica, ginecologista e obstetra e especialista em métodos naturais, não é isso, Rebeca? Exatamente. É isso aí, essa dupla aqui que, além e antes de serem profissionais altamente competentes, são pessoas imbuídas de um espírito voltado em defesa da vida, para a defesa da vida, não é isso, Pedro? Exatamente. 2 grandes feras aqui. Referências nossas. Jorge É? aqui tem um largo trabalho lá na parte política pró-vida e a Rebeca tem um largo trabalho no consultório pró-vida, né? Sem dúvida. Ajudando pessoas a engravidar por métodos naturais e outras coisas. E para começar, Jorge, queria que tu desse aí um panorama geral do que está acontecendo aí, né? Em termos de leis, Jorge, até se puder fazer assim um pequeno histórico, né? Da evolução, da forma como isso vem sendo relativizado e chegamos a esse ponto. Acho que vai dar para tu falar em uns 45 minutos. Né? Não, vou tentar ser bem breve, né? E falar de maneira mais sucinta. Primeiramente, mais uma vez, estar aqui com vocês é muito bacana. Quero parabenizar, eu estive logo no comecinho também, Foi, né? sim. Você estava iniciando. Foi muito importante pra gente, viu, Jorge? Você deu moral pra gente. Conversa é essa, vocês já nasceram com moral. Os outros convidados, quando viu, o Jorge foi lá? Ah, então... Quero dizer que é um imenso prazer, parabenizar o trabalho que vocês têm feito, né? Tem se dedicado, né, como um apostolado aí da verdade. Então, parabenizar e poder falar sobre esse momento que é tão difícil para todo o nosso país. Por quê?
A gente sabe que essa discussão do aborto é uma das discussões mais importantes a ser travada na humanidade, né? Há uma realidade, principalmente diante dessas questões malthusianas, neomalthusianas, ideológicas, controle populacional, e aí, evidentemente, uma questão totalmente ideológica de dominação. Aí a gente tem, em 2017, né, eu vou falar de 2017, mas eu vou ter que voltar depois mais um pouquinho. Fique à vontade. Mas em 2017, o PSOL, né, o Partido Social... Não sei Solidariedade, uma coisa assim. PSOL. Sim. Então, eles ingressaram com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ADPF, que é uma ação judicial que é própria, que está prevista na Constituição Federal e que é própria para questionar alguns atos de governo e algumas leis anteriores a 88, a Constituição Federal de 88, e porque nós sabemos que a partir de 88, aquelas que eram contrárias, elas foram já declaradas inconstitucionais e tudo mais, e as que vêm depois, você pode ingressar com ação direta de inconstitucionalidade. Só que se essa ação é anterior a 88 e você quer questionar a constitucionalidade dela, a partir de controvérsias relevantes, aí você ingressa com essa ação, a DPF, junto ao Supremo Tribunal Federal. É o que aconteceu. Eles estão questionando que os artigos que criminalizam o aborto no Código Penal não foram recepcionados pela Constituição de 88. Tá? Aí eles vão e fazem um malabarismo jurídico para tentar dizer isso. Inclusive, eles se utilizam como relevante controvérsia uma decisão, se não me engano, agora não me lembro se foi o Barroso, num habeas corpus. Não sei se vocês lembram de uma situação que aconteceu há alguns anos, de um aborto em uma clínica clandestina, que depois a mulher faleceu e o pessoal envolvido tocou fogo num carro vamos dizer assim, para acabar com as provas. Aí foi descoberto, o pessoal foi preso e aí eles ingressaram com habeas corpus. Nesse habeas corpus, se não me engano foi o Barroso, ele questionou, ele tratou sobre essa questão para dizer que o aborto até 12 semanas não seria crime. Essa é a relevante controvérsia. Primeiro, no habeas corpus você não trata de mérito. Você não trata de questões de mérito. Entendeu? Você trata ali da questão da liberdade e daquela possibilidade que aquela pessoa, segundo o ordenamento jurídico, ela ser ou não solta, ela respondeu ou não em liberdade. Se ali está sendo ou não infringindo o direito dela. Isso, ponto. Aí ele tratou desse assunto, já preparando aí o caminho para essa ADPF. Quem sabe até de forma intencional, né? Exato, a gente não tem aqui como dizer que não foi ou que foi, mas que é muito esquisito um ministro sabendo e preparado, porque é diferente de outros que estão lá só porque são mesmo, só porque foram advogados, bom, enfim. Nesse sentido é que eles fundamentaram a relevante controvérsia. Você tinha que ter uma relevante controvérsia. A controvérsia foi no habeas corpus. Numa situação como essa, não, até esse fundamento não encaixa, né? Não encaixa. Mas, vamos lá. E o que é que eles estão pedindo? Na capa, você vai dizer, e eu falei sobre isso durante anos, né? Que em 2018 começou a haver a discussão dessa ADPF. Ela tramitou. Ela foi interposta, eles ingressaram com a ação março judicial de 2017. Em 2017, e ela começou a ter o seu trâmite, né, para ouvir as partes, para ouvir aqueles que queriam se posicionar sobre o assunto, e foram muitas instituições que audiências quiseram. Públicas, né, para ouvir. Mas aí, vamos dizer, de 50, 17 eram contra o aborto e o restante era tudo favorável à legalização do aborto. Então aí você vê já um desequilíbrio, inclusive, na oitiva, no depoimento, na apresentação dos questionamentos. Se você quer ouvir mesmo de maneira equitativa, você ouve
igualmente os dois lados. Mas já começa aí. Então, em 2018 estava certo de ser aprovado já essa ADPF. E aí a gente, inclusive, propôs uma moção de repúdio aqui em Fortaleza, né? E aí eu volto também para questionar, para explicar o anterior. Nessa moção de repúdio foi que a gente começou a estudar e começou a dizer que a proposta dessa ADPF 442 era a legalização do aborto até as 12 semanas de gestação. É o chamado aborto voluntário, que seria isso. Você não precisa argumentar nada, basta a sua decisão para abortar, a decisão da gestante para abortar. Não precisa dizer que isso ou que aquilo, não tem problema de saúde, nada. Não, eu quero abortar. Bebê perfeito. O critério objetivo era as 12 Até semanas. 12 semanas. 12 semanas e a deliberação da mãe. Pronto. Então essa era o que era proposto, isso era quando a gente estudava, a gente entendia, né? Depois a gente veio, e é isso que eu acho que vai ser importante também a gente dialogar aqui, é que aprofundando as argumentações, a gente pode dizer seguramente que não é até 12 semanas, é até os 9 meses e mais. A argumentação que está posta abre espaço, caso seja deferida, para justificar o aborto depois de nascido, porque vocês sabem que tem países que tem aborto de crianças de 2 anos. É absurdo, mas chama. Até porque, daqui a doutora Rebeca vai poder dizer que me parece que não se fala mais em aborto depois das 22 semanas, né? Se fala em parto prematuro. Né? Mas eles estão querendo esticar a baladeira e aí, diante dessas argumentações que a gente vai falar aqui ao longo, né, eu vou fazer só historiar e também dizer algumas questões, mas eles estão querendo, vai poder abrir espaço para eutanásia, suicídio assistido. Aí você pega, por exemplo, um país como a Holanda, que o suicídio assistido, né, ele é permitido, o suicídio assistido, para crianças a partir de 12 anos de idade, com o consentimento delas. Como é que a criança vai ter consentimento? Pelo amor de Deus. E para bebês de até 1 ano de idade com consentimento dos pais. Ou seja, um pai pode suicidar o seu filho. Loucura. Até 1 ano de idade. Agora eles evidentemente eles usam a argumentação de alguma doença grave, é o último caso, mas agora eles estão já na Holanda tratando da questão do suicídio assistido de crianças de 1 ano até 12 anos, que ficou esse espaço. Durante 1 ano até os 12 a criança está salva, está protegida, mas eles já estão querendo tirar a proteção. E aí tem outras questões mais, mas para relatar, e primeiramente essa questão da ADPF, é isso. É uma ação judicial que pretende a legalização do aborto, foi interposta pelo PSOL, tramita no Supremo Tribunal Federal, é uma decisão, seja para um lado, seja para o outro, seja de deferimento ou de indeferimento, irrecorrível, ou seja, você não tem outro recurso. Entendeu? Se julgarem, se deferirem essa ADPF 442, o aborto estará legalizado no Brasil. E por que mas Jorge, isso não pode, isso não deveria? Claro que não. A Suprema Corte aqui brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, não representa o povo. A gente precisa ter isso em mente. Parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. O poder emana do povo, que o exercerá por meio dos seus representantes legitimamente eleitos, ou por via direta nos termos desta Constituição. É assim que diz a Constituição Federal. O STF não pode legislar. Não pode legislar. E isso é legislar. Principalmente, olha, quando a gente fala em legislar, e principalmente num ponto que é polêmico como esse, como também é o caso das drogas, da liberação das drogas, que eles também estão legislando. Numa situação como essa, a gente precisa entender que aqui eles representam o povo. Na verdade, não do ponto de vista de representatividade legal, mas aqui é o poder, não é deles, não é do ministro. Ele exerce o poder judiciário que emana do povo. Então, eles têm que julgar segundo aquilo
que o povo entende dentro de alguns limites, como, por exemplo, o próprio direito natural. Tem algumas amarras que devem sempre orientar. Né? Mas muitos ministros progressistas, eles têm o entendimento dele e eles dizem isso abertamente. O pior é isso. Eles dizem assim, não, quem tem que julgar sobre essas coisas, de fato, quem tem que decidir sobre essas coisas é o STF, que não deve nada ao povo. Aí você olha um negócio ouve isso e diz, eu não acredito que eu ouvi isso, não. Ou seja, estão acima. Não, eu vou decidir acima por do você, povo. porque como é que se chama isso? Ditadura. É assim. O ditador, ele assusta o povo e diz, eu preciso de poder para proteger você, porque você não sabe o que é melhor para você. Mas eu sei o que é melhor para vocês todos. Eu sei. E nesse sentido é o que está acontecendo. 11 ministros que não são escolhidos pelo povo, a composição do Supremo Tribunal Federal são de 11, tá certo? Então a gente precisa só explicar isso aqui. Isso. Então são 11 ministros que vão decidir sobre um assunto cuja maioria esmagadora da população é contrária. Aí eles utilizam como uma das primeiras argumentações a omissão do legislativo. Diz assim, o legislativo não está se empenhando. Ele está se omitindo sobre essa questão. Sim, ele não está se omitindo, não. Ele não está se omitindo. Ele está dizendo não. Exatamente. Vários projetos de lei. É porque para eles omitir é não decidir de como eles pensam. Isso, exatamente. Entendeu? Mas se o legislativo ele está assim, ele está como é que se diga? Se eximindo ali de pautar essa questão porque vontade, o povo, é a vontade do povo. Mas aí a gente tem que reflete entender a população. Que a gente, dentro do processo legislativo, a gente precisa explicar que há duas formas de você fazer como você representando o povo, a vontade popular. Você tem o indeferimento de uma proposta legislativa. Existem diversas propostas, desde a década de 90, que nós temos propostas para legalizar o aborto no Brasil. E essas propostas vêm caindo nas comissões. Ou elas não são pautadas. Aí quando diz assim, não são pautadas, é porque ele está se omitindo. Não, isso é uma forma na Casa Legislativa de você fazer aquilo que o povo quer. Não, a gente não quer tratar sobre isso no plenário. Por quê? Porque o povo não quer falar sobre isso. Então não passa nem na comissão, que é uma representatividade bem menor do que o plenário. E numa representatividade bem menor já se tem esse entendimento. Mas não é que não está sendo pautado, cai. Tem caído, ou seja, o legislativo tem dito não à legalização do aborto. Então a gente não pode cair nesse argumento falacioso de dizer que o STF está agora atuando porque o legislativo está se omitindo. Essa é a primeira falácia. A gente tem que fazer cair por terra e dizer, eu tenho vários, a gente está escrevendo uma moção agora, a gente já propôs uma moção de apoio ao Congresso Nacional e fizemos, que era o que eu ia dizer no meio da fala, fizemos uma moção de repúdio em 2018, a ADPF 442, e ali a gente já dizia que o Congresso Nacional ele não se omitiu. E a gente mostra diversos projetos de lei, tanto propostos no Senado como propostos na Câmara Federal, que foram negados, que foram indeferidos. Portanto, não há que se falar em omissão. E aí, só para a gente poder abrir para outras perguntas e também a doutora Rebeca aí começar também já a falar, e eu não falar sozinho. Os 45 minutos, né? A gente precisa dizer que hoje nós estamos extremamente preocupados, né? O pessoal pode dizer, não, Jorge, mas a gente tem que rezar e pedir a Deus que seja indeferido. Claro, e nós acreditamos mesmo que Deus pode fazer um milagre. Mas a gente precisa entender que se nós temos 11 ministros e nós sabemos que tem 6 que já se manifestaram em outras oportunidades que são favoráveis à legalização do aborto, a gente já sabe que eles anunciaram o voto deles. Entendeu? Aí nós temos 5 que a gente não sabe. Né? Pode ser que a gente supõe que vote contra uns 3 e tem 2 que a gente não sabe. Entendeu? Então nós temos 6, ou seja, a maioria necessária, para que haja, de fato, o deferimento dessa ADPF 442. Com isso,
vai acontecer um monte de outros efeitos e essas argumentações sendo deferidas, nós vamos ter outras questões mais, e aí eu acho que seria um ponto também, até para a doutora Rebeca falar, porque, como eu disse aqui, essa ADPF, na capa fala que até as 12 semanas, mas no contexto, ela vai abrir espaço para a legalização do aborto até os 9 meses de gestação. E aí, nós temos uma coisa gravíssima que as pessoas não sabem. Como é que se mata um bebê? As pessoas falam em aborto. Quando você fala em aborto ou interrupção da gravidez, não vem no imaginário como é que isso acontece. É por isso que um dos nossos apostolados, doutora Rebeca, é fazer e é mostrar como é que acontece. O aborto no primeiro trimestre é de um jeito, no segundo trimestre é de outro, no terceiro trimestre é completamente outro e com sofrimento grave para o bebê. Então, Jorge, as pessoas assistem e podem pensar assim, mas como é que um vereador aqui de Fortaleza vai fazer a diferença? Mas aí que está. As pessoas, a população, nós cidadãos moramos no município, né? E a vida acontece no município. Então, se cada Câmara de Vereadores pelo Brasil, especialmente as grandes capitais, as grandes cidades, tiverem uma frente pró-vida e parlamentares como você, fazendo essas notas, né? Sempre recorrendo a esse tema, isso faz a diferença. O aborto é praticado no município. Exatamente. A gente está no Ceará, está no Brasil, mas é no município. É no município. É numa unidade de saúde. É numa unidade de saúde que tem, por exemplo, um diretor ou um coordenador que é favorável ao aborto. E aí essa pessoa vai estimular que os outros, quando forem procurados por uma pessoa que está passando por um tempo difícil, porque a gente precisa entender que aqueles que defendem a legalização do aborto falam em pró-escolha, em escolha da mulher. Se o aborto for legalizado no Brasil, aqui vai ter menos escolha é a mulher. Sem dúvida. Porque elas são hoje, nesse tempo que se chama hoje, as mulheres são obrigadas praticamente a abortar. Elas não vão, muitas, né? Não posso dizer que são todas não, porque a gente sabe que existe um grupo que vai nesse sentido. Mas a gente pode dizer aqui abertamente e claramente que a maioria das mulheres, elas são forçadas a abortar porque elas não têm o apoio da família, porque elas não têm o apoio do parceiro, daquele que fez o filho com ela. E muitas vezes esse aqui já traz o remédio, verdade. Ele já obriga. Então essas questões de dizer que é pró-escolha... É o que eu mais escuto, viu, Jorge? É a seguinte frase: eu não tinha escolha. É a seguinte frase de mulheres que estão prestes a abortar, de mulheres que já cometeram esse ato em algum momento da vida. Todas elas chegam com a mesma justificativa. Eu não tinha escolha. Isso é muito triste. Muito triste, gente. É você chegar realmente no fundo do poço. Rebeca, eu sei que você está se coçando em um monte de coisa para falar, um monte de coisa. Mas vamos começar assim. Bora eu lá. queria que você explicasse para quem está assistindo a gente a questão da vida. A partir de que momento, falando em termos de medicina, biologicamente falando, uma médica falando, a partir de que momento tem uma vida ali pulsando? Bora lá. Existem várias correntes que tratam do início da vida, né? Várias correntes para justificar justamente atitudes como essa que a gente está falando, que esse extremo que é o aborto. Existe aquela corrente que diz que a vida inicia na concepção, no momento em que há o encontro do óvulo com o espermatozoide, no momento da fecundação. É nessa corrente que nós, católicos apostólicos romanos, acreditamos. E, de fato, existem, sim, evidências, né? Existem, por exemplo, estudos que falam que, sim, de fato, a vida começa ali. Por quê? Porque ali é formado um ser com toda a carga genética, com todo o material genético para que ele possa se desenvolver. Ali então, ele só vai crescer. Ele só vai crescer. Na verdade, antes disso, ele vai implantar e depois, sim, ele vai crescer e vai nascer. E isso, essa questão da implantação, é o que dá origem a outra corrente, que diz que a vida só inicia no momento da implantação no útero. E isso, gente, a gente pensa que não, mas o poder da linguagem, da manipulação da linguagem é muito sério. Porque quando a gente admite que a vida só inicia na implantação, e isso grandes instituições no mundo, como a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia falam, quando eles admitem que a vida só começa na implantação, eles abrem ali uma brecha, abrem uma fissura na represa, para que, por exemplo, procedimentos como o que estávamos conversando antes desse podcast iniciar, que é o da fertilização in vitro, seja viabilizado.
Porque Só um parênteses. A implantação se dá em qual semana? mais ou menos com 7 a 10 dias após a concepção, Certo. após a fecundação, né? A fecundação ela ocorre nas trompas e aquele óvulo fecundado, ele chega a um estágio chamado de blastocisto e esse blastocisto, vamos dizer, que é o ser ali apto para poder implantar. Então, quando a gente admite que a vida só começa na implantação, a gente banaliza, legaliza procedimentos como da fertilização in vitro. A gente legaliza, por exemplo, o uso de anticoncepcionais, que sabidamente interrompem esse processo de fecundação, não, de implantação. Então a gente banaliza isso, acha isso normal. Essa é a segunda corrente ideológica. Aí só pra explicar, né? O ponto do anticoncepcional, que sempre dá um monte de polêmica. Dá um BO danado, né? Um monte de comentário e tal. É só você entender. Se a vida começa na fertilização e começou ali já na fertilização, pronto. Se o anticoncepcional impede esse processo, ou então ele não... Nem que Na verdade, ele impede a implantação. Se ele impede é uma a das implantação, vias, né? houve a fertilização ali, já houve ali a vida, e ele só abortou. Esse é o princípio. Nessa janela de tempo, é a janela de tempo que induz o aborto. Pronto, Exato. é só isso. Então, por que Exato. que não é permitido? É um aspecto puramente técnico e científico. Que aí eu não entendo como é que a pessoa ainda diz que a igreja é contra a ciência e todas as outras besteiras, Isso existe né? em bula, Pedro. Assim, Aprendeu isso direitinho suave, contigo, né, Rebeca? ele aprendeu. Ele 3 tá um meses, aluno. toda semana gravando. Tem que aprender alguma coisa, né, Pedro? Não, hoje em dia eu vou... É quase médico. Essa já. risada da Rebeca é maravilhosa, viu? Não tem Hoje em quem dia, fique calado com essa risada. Eu vejo mulher conversando, aí eu tô com dor aqui na minha barriga, eu já penso, ó, Ele já dá o diagnóstico, gente. Endometriose, é bom você Ele já diz até o exame que tem que fazer. O cara tá fera. Manda, Rebeca, desenvolva aí, Mas que é muita assim, coisa pra gente falar. eu vou abrir só um parêntese mais bem pequenininho, porque eu vou dizer, esse assunto aqui do anticoncepcional, ele abre um outro podcast. Mas assim, muitas pessoas perguntam, mas o anticoncepcional, ele impede, doutora, é a ovulação. Nem sempre. Nem sempre a ovulação vai ser impedida, principalmente com anticoncepcionais como nós vemos no mercado, com cada vez doses mais baixas. Esses vão cada vez diminuindo mais a eficácia em impedir a ovulação e agindo com os outros mecanismos que impedem a gestação. Então, fechando esse parêntese, vamos à outra etapa, que a vida só inicia quando há o desenvolvimento pleno do sistema nervoso central do bebê. Essa é uma outra corrente. E é essa, por exemplo, que fala e viabiliza um aborto até as 12 semanas. Porque a gente sabe que, de fato, o sistema nervoso central do bebê, ele se forma plenamente para depois ele amadurecer e se desenvolver por completo durante o restante da gestação e os 2 primeiros anos do bebê com mais rapidez. Mas ali até as 12 semanas isso se finda. O arcabouço todo cerebral, ele é findado. A organogênese, que é o processo de formação desses órgãos, né, não somente do cérebro e do sistema nervoso central, mas de todos os órgãos do nosso organismo, se finda por volta de 12 semanas. Então, é nesse argumento que eles pegam. Quando a gente... É o que eu estou dizendo para vocês, a questão da manipulação da linguagem. A gente vai, olha aqui, ó. Eu trouxe aqui Quando para a você gente que abre, tá... perfeito, Para quem está Jorge. assistindo, acompanhando só pelas plataformas de áudio, Spotify, o Jorge Pinheiro trouxe aqui uma réplicazinha do bebê. Qual o tamanho, Jorge? Essa aí. Essa aí Rebeca, por mais ou volta menos. de 12 semanas. Mas Esse aí aqui é um bebê, ó. 5 centímetros aí, mais ou menos? Mais ou menos isso, 5 a 6, no máximo 7 centímetros. E Né? já A gente é um- mede normalmente aqui, ó, da cabeça até a nádega do bebê, ó, o comprimento cabeça-nádega. Ele é mais ou menos por volta de Uns 5 5 a... centímetros. Acho que um pouquinho mais, Corresponde né? 10 a quanto centímetros. tempo? Por volta de 12 semanas. Ou seja, é um bebê É um formado bebê, já. é uma vida, gente, é uma pessoa. O que difere essa pessoa de mim, que estou aqui, que tive o direito de nascer, nada difere. E aí, aqui está uma pessoa toda plena, bem formada, dedos, mãos, pés, tudo, boca, abre boca, sorri, faz tudo dentro da A partir barriga. das 12 semanas que ele começa a sorrir, teve É por aí. Que aí eu dizia, que eu defendi exatamente isso. Não tire o sorriso das nossas crianças. É
nesse por momento que ela volta, começa a por volta sorrir. desse processo, né? Então, essa outra linha que trata do pleno desenvolvimento do sistema nervoso central é o que viabiliza uma mãe matar um bebê dentro da sua barriga desse jeitinho aqui, perfeito. Existe uma outra linha ainda, que essa daí leva a situações ainda mais graves, como aqui, o Jorge falou aqui no início desse podcast, que lá no caso da Holanda, é que diz que uma vida só é vida a partir do momento que ela nasce. Então, se uma vida só é vida a partir do momento que ela nasce, eu posso matá-la em qualquer momento da minha gestação. E aí é o que eu tô falando aqui. Fissuras foram abertas há muito tempo atrás sobre esse tema. E vão se abrindo cada vez mais. Aquelas fissuras vão se alargando e daqui a pouco essa represa não aguenta. Ela vai chegar a um ponto que, de fato, se a gente não intervir de alguma forma, se a gente não tiver uma moção realmente da população a respeito desse tema, uma conscientização da gravidade que é esse tema, a gente vai chegar a casos extremos como a gente viu aqui da Holanda. Porque é esse o fim, né? É a decadência total. E eu digo mais, gente, assim, quando a gente estuda a natureza da mulher, o aborto ele é totalmente antinatural. Porque a mulher, ela foi feita naturalmente, um dos maiores anseios da alma dela. Ela pode negar isso até a morte, mas lá no fundo, ela se depara com essa vontade, esse desejo enorme de ser mãe. É o maior anseio que uma mulher tem. Até aquelas que já cometeram esse tipo de atrocidade, olham e dizem, doutora, eu cometi porque eu não tinha escolha. E segundo, porque eu não estava preparada. Não era o tempo. Mas hoje é o tempo para mim. Hoje eu quero ser mãe. E muitas vezes a gente se depara com situações de que a pessoa não consegue ter uma infertilidade. E quando a gente vai ver lá atrás, o problema todo foi por conta de um aborto que ela cometeu. Causa tantos danos intrauterinos que isso compromete a fertilidade dela a partir disso daí. Agora, Rebeca, como é que... Porque, assim, você é ginecologia, obstetra, católica e tal. Mas como é que tantos absurdos permeiam e ganham forças dentro da ala médica, né? Porque na ala, no espectro político e ideológico, a gente até consegue entender de uma forma mais clara. Mas quando vai pra ala médica ali, que é uma coisa extremamente técnica e tudo, que muitas vezes você se depara com vários laudos, com várias coisas, você sabe as consequências que ocorrem e tudo, como que isso ganha tanta força dentro da ala médica? Porque hoje nós temos um problema de uma dificuldade real de encontrar médicos que defendam a vida. Defendam a vida não só no sentido de ser contra o aborto, mas de olhar pra você e falar, não, você tem 3 filhos, você tem condições ainda de ter mais. Você tem condições, você não precisa ligar as trompas. Então, é impressionante esse pensamento antinatalista dos próprios obstetras. Mas, Pedro, o que eu tenho que te dizer é que isso não foi criado da noite pro dia. Isso não foi criado da noite pro dia. Com certeza, médicos da época do meu avô eram muito mais pró-vida do que os que são hoje. Né? Isso daí vem pelo menos de 4 ou 5 gerações atrás para cá. Essa mentalidade, né, contraceptiva, essa mentalidade antinatalista, ela vem sendo construída e vem se fortificando geração após geração. E não somente isso, essa mentalidade também abortista. Isso tem um nome para isso, cultura da morte. Né? Nós escutamos isso. Né? E de onde é que vem isso? Se você for pegar aí, você vai ver que as raízes da cultura da morte têm muita relação com o feminismo. Tenho que explicar isso para vocês, que por sinal, que por consequência do marxismo. Né? E aí a gente traz aí... 1891. Né? Vamos começar lá do Éden, né? Vamos abrir as portas do Éden, mas assim, vamos para um pouquinho mais perto. Né? Se a gente for indo atrás, a gente vai ver onde foi dando errado. Cada hora, cada momento que foi dando errado, a gente vai fazendo aí a retrospectiva. Mas por que o feminismo ele veio realmente e trouxe esses grandes males para a gente chegar onde nós estamos chegando hoje? Porque se você for ver, por exemplo, o que as grandes, né, mães do feminismo, e aí eu vou dizer que já que a gente está falando de aborto especificamente, eu tenho que citar o nome dessa mulher. Né? Margaret Sanger. Essa é a mulher que, por exemplo, foi a responsável pela legalização do aborto nos Estados Unidos.
Foi ela. Ela que foi a responsável por patrocinar os estudos para a criação dos hormônios anticoncepcionais. Foi ela. Da pílula anticoncepcional. Foi ela. Ela que foi a responsável por fazer, por direcionar onde seriam feitos os estudos pilotos das pílulas anticoncepcionais. Então, ela foi essa mulher que fez tudo isso e que era a grande defensora do controle populacional, mas não somente do controle populacional, mas do controle populacional em pessoas que ela considerava inferiores. Isso tem um nome, eugenia. Sabe quem é que era? Eugenista? Hitler. O bigodudo, né? Exatamente. Bigodinho, grande eugenista aí que a gente conhece, né? Então, ela tinha uma profunda admiração por ele. Explica só o que é eugenia. Eugenia é justamente aquela ideologia que faz com que eu acredite que existem raças, existem religiões, existem pessoas inferiores a mim. Então, se a minha raça é superior àquela outra raça, eu tenho que dizimar aquela raça ali. Então, para quem que a Margaret Sanger, ela botou o olhar e disse que era inferior? Os negros. Então, a gente vê hoje o quê? Hoje não, isso são dados mais ou menos do ano 2000, de estudos do ano 2000, a cada 8 mulheres negras que engravidam, 3 cometem aborto. Então, na época dela, ela não findou e não viu o mundo perfeito que ela idealizou, mas ela plantou uma semente e que hoje, com certeza, essa porcentagem ela é muito maior. A gente vê cada vez mais, esses estudos falam que a população americana negra tem retrocedido, tem, como é que eu posso dizer, tem um nome técnico para isso, é contraído. Existe um processo de contração populacional, quando se trata dos negros especificamente. Então, pouco a pouco, ela está findando com os negros americanos. Certo? Então, isso é muito sério, gente. Com certeza. Meus amigos, a gente percebe o quão complexo é o tema, né? E quantas abordagens aqui a gente precisa tratar. Jorge, a Rebeca pincelou algumas coisas aí, eu queria que você complementasse. A raiz histórica, né, desse mal, né? Você acha que tá tudo a ver, está muito interligado com a descristianização da sociedade? Quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente já remonta ali a questão mesmo do porquê esses ataques à família. Evidentemente, a gente nunca vai poder deixar de dizer que existe uma dimensão espiritual, uma batalha espiritual e um desejo diabólico, de fato, de acabar com a família. Porque acabando com a família, você acaba com a sociedade. E para acabar com a família, você acaba com o matrimônio. Você ataca o matrimônio. E aí a gente tem, por exemplo, um grande instrumento, não vou dizer que ele que teve essa ideia, mas talvez alguém tenha soprado lá no ouvidinho dele, a questão ali da origem da propriedade privada, da família e do Estado. Né? Aí a gente vai ver Marx falando sobre verdadeiros absurdos e tudo mais, e a conclusão que ele tem, para que se acabasse com a propriedade privada, precisaria acabar com a família. E que o que foi constatado, exatamente depois que houve a primeira revolução, né? E aí a questão do socialismo, eles imaginavam, depois que começasse o socialismo, o mundo se tornaria socialista. E aí eles esbarraram com a grande força do Ocidente, que é exatamente a família. Eles verificaram e viram, os revisionistas marxistas, viram que de fato o grande gargalo, ou a grande muralha que impede que eles possam implantar o que eles querem, é a família. E aí com isso eles vêm tentando de fato acabar com a família, chamar tudo de família. É a família cristã, né? Diga-se de passagem, né? Essa é a grande alvo, barreira. Né? Porque no Ocidente a gente pode dizer que a ética, a moral judaico-cristã, né, que é aquela que fundamenta a família, que fundamenta os valores do Ocidente. Nós sabemos que nós estamos fundamentados sobre a ética moral judaico-cristã. Então é preciso acabar com esses valores. Aí você tem diversos aspectos, como aí a partir da década de 60, com o advento da pílula anticoncepcional, a libertinagem, aquela loucura, a revolução
contra valores, né? E os valores são os valores da sociedade. Os valores da sociedade ocidental são os cristãos. Então era preciso acabar com isso. Então, nesse sentido é que a gente vai vendo esse desejo de legalização do aborto. Estão todos associados. Ideologia de gênero. Tudo. No final das contas, se você tem um aborto, aquele que diz Santa Teresa de Calcutá, como é que a gente pode falar de paz entre nós enquanto um bebê está sendo morto, o ser mais inocente e mais vulnerável, né, indefeso, está sendo matado no canto que ele deveria ser mais protegido? Então, como é que eu vou poder falar de paz estando havendo essa verdadeiro coerente. Holocausto? Então, nesse sentido, é que isso também tem muito a ver com a ideologia e responde a essa questão que você colocou, né? A gente fica pensando que a questão da política permeia só o aspecto político, não, mas ela está em tudo, ela está na escola, ela está na universidade, ela está no seu podcast. No seu podcast você tem política. Quando eu digo política, eu me refiro à forma como as regras, a forma como vocês vão suportar o pensamento, aquilo que vocês vão falar, os assuntos. Então a política, ela permeia de fato toda a sociedade. E isso não é diferente, por exemplo, na faculdade de medicina. Não mesmo. Então eles entenderam, principalmente a partir de Gramsci, eles entenderam ali a necessidade da revolução cultural, não vai ser por meio da força, vai ser por meio da educação, das ideias. E isso aí é lá tanto nos colégios como na questão da faculdade. E ainda respondendo aquela questão... Começou nas faculdades, né? E aí hoje a gente está vendo mais, gradativamente mais nos colégios, né? Porque eles já estão indo além, estão dizendo o seguinte: primeiro na universidade, nós vamos falar então os pensadores, porque o pensamento era esse, era onde estão os pensadores. E depois eles disseram, não, a gente precisa ir mais na fundo, raiz. Precisa ir formar pessoas já com esse pensamento. E aí por isso que precisa ir nos colégios, por isso que a gente vê de fato um verdadeiro trabalho para... resgatar, né? Não, o que eu ia dizer é para cooptar, inclusive, os professores. Isso. Aqui, quantas lutas... Eu fui perseguido aqui durante 6 meses por um sindicato de professores e até hoje, agora, acho mês passado, chegou uma irmã minha de comunidade e disse: Jorge, por que os professores não gostam de ti? Aí eu disse: os professores não. O sindicato, ou então professor de esquerda. Os professores não me odeiam, não. Agora, é porque existe de fato, por exemplo, uma campanha para que eu não seja vereador, para que eu não seja... que eu não continue na política. Por conta da agenda que você defende. Por conta da agenda que eu defendo. E porque a gente consegue, graças a Deus, pela graça de Deus, não a mim, mas pela graça de Deus, a gente consegue barrar um monte de absurdo, como, por exemplo, banheiro trans. Esse trabalho aí, dizer, por exemplo, essa história do... como é que um vereador pode interferir na questão do aborto se o aborto é uma questão federal? Meus irmãos, em 2018, a gente apresentou essa moção de repúdio e dos 43 vereadores, 38 assinaram uma moção de repúdio. Sabe o que é isso? Município de 2.500 milhões, né? Agora 2.400 e alguma coisa, 2.500. Então, nós temos aqui de 43 vereadores, 38%, quase 90%, 38 vereadores, quase 90%, que é exatamente aqueles que representam a sociedade. Quem representa o povo, a gente pode dizer de maneira muito específica, é o legislativo. Exatamente. E é ele quem determina, é ele quem vai discutir as legislações que vão orientar aquele povo. Então aí a gente, de 43, nós temos 38 que assinaram. Isso é significativo. Foi daí que a gente foi a Brasília, a convite do deputado, que continua deputado federal Diego Garcia, e aí a gente participou de um... Qual estado, Diego Garcia? Ele é de Curitiba. Tá, Paraná, né? Paraná. Eu falei Curitiba, né? No estado. Sim. Então, ele nos convidou para participar dessa DPF e quando a gente chegou lá, ele disse: rapaz, Jorge, está perdido. O Supremo Tribunal tem informação aqui que vai julgar e vai legalizar o aborto no Brasil. Eu disse: não, meu irmão, não no nosso turno. Não enquanto você é deputado, enquanto eu sou vereador, não no nosso turno. Não pode aceitar isso. E a gente... Quando veio de lá, a gente veio com essa imbuído desse negócio. Não vou aceitar isso parado, calado. E aí a gente lançou um movimento, né? Minha Cidade Disse Não, que
que aí a gente tinha dito, quantas outras cidades trouxeram uma amostra? Nenhuma tinha feito. Aí a gente lançou um movimento que ganhou o Brasil, que foi a minha cidade de Sinão, que a gente dizia isso, Fortaleza de Sinão, e a tua cidade. Né? E aí muitas outras cidades, elas foram fazendo essa moção de repúdio, e algumas Assembleias Legislativas, e a gente orientava. A gente criou um manual, onde era o manual do parlamentar cristão e do eleitor cristão, do parlamentar pró-vida e do eleitor pró-vida, que era o eleitor pró-vida para ele procurar e encaminhar essa moção, e a gente orientava que não bastava aprovar a moção, porque como é que se aprova uma moção, um requerimento? É assim, você apresenta, eu sou o autor de uma moção, você apresenta lá e ela vai, evidentemente você tem que articular para o presidente pautar, porque o presidente não pauta porque você deu entrada, o presidente pauta não, você tem que ter articulação para que o presidente da Câmara possa pautar aquela matéria. Mas ele é aprovado da seguinte forma, requerimento 2474 de 2023, de autoria do vereador Jorge Pinheiro, requer moção de repúdio à DPF, ao Supremo Tribunal Federal, por conta da tramitação da DPF 442. Em discussão. Uma vez que quer discutir em votação, que a gente vai de acordo com a permanência como está aprovado. É assim. Segundos, né? Só que isso aí vai com a assinatura do vereador, muito embora tenha sido aprovada pela Câmara, se torna uma moção da Câmara, mas não diz quantos de fato aprovaram. Quando você colhe a assinatura, a gente dizia, é importante que se colham as assinaturas dos parlamentares para mostrarmos quantos parlamentares de fato no Brasil são pró-vida. E aí se espalhou, quando a gente parou de contar, tinha mais de 150 cidades promovido, São Paulo, em todos os estados houve essa movimentação. E com isso, né, evidentemente com outras pressões que foram feitas também por diversos grupos da sociedade, nós, o STF então adiou o julgamento. Né? Adiou, tirou de pauta. Você viu o efeito, mais uma vez aquilo que nós queremos que aconteça agora. Nós queremos que seja retirado de pauta. Mas, Jorge, tu não queria que fosse indeferido? Queria, mas a gente, agora não dá, né? A gente entende que se for julgado e fazer o que pode ser feito. Muito provavelmente vai ser aprovado. Então que é melhor que seja retirado de pauta. Então o que nós precisamos pedir hoje e lançarmos essa campanha mais uma vez, Supremo é a vida. Né, onde dizer que quem tem de fato o valor maior é exatamente o brasileiro, o povo, e a vida precisa ser resguardada. Não é um local para se discutir isso. Se for para discutir isso, que eu acho que não deveria nem ser discutido, mas se fosse para discutir, era no Congresso Nacional e não no Supremo Tribunal Federal. A gente precisa dizer não à DPF 442, a gente precisa colocar isso nas nossas redes sociais, não à DPF 442, Supremo é a vida. E fazermos também uma grande corrente de oração, de clamarmos a Deus que Ele não permita que o aborto seja legalizado no Brasil. Nós sabemos que existe sim o poder da oração. Então o que nós queremos é que o STF não paute a DPF 442. E a gente precisa entender que isso está sendo feito desde a década de 70 nos Estados Unidos. Foi no caso Roe vs. Wade que aconteceu a legalização do aborto nos Estados Unidos por meio da Suprema Corte. E para reverter, sabe quantos anos a gente tem lutado? 50 anos. 50 Foi agora. Quantas mortes? Ano passado, quantas milhões de mortes? Milhões. Quantas milhões de mortes? Jorge, você falava o processo de formação de toda uma cultura, né, para você doutrinar ali gerações. E como é triste a gente ver essa cultura de morte que a Rebeca falou penetrando dentro da nossa igreja. A gente vê que é a questão também que se fala muito dessa questão do mundanismo que tem entrado, dessa relativismo, né? É o relativismo. Inclusive que é tudo é nessa questão do relativismo que se vale essa cultura de morte. Ela precisa criar mecanismos para tornar mais palatável. Ela precisa relativizar, porque o homem, quando ele tem dentro de si inscrito a verdade, ele quando vê que ela é a verdade, e ele tem esse impulso para ir para a verdade,
Dentro de si há esse impulso, mas é preciso tornar essa verdade relativa, exatamente para que o homem fique, não é verdade, não é bem assim. Aí vai Os aceitando, tempos são outros, aí as fissuras né? vão aumentando, As né, Rebeca? fissuras aumentam. E a água vai isso. passando. E o que é que eles precisam também para isso? Muito aquilo que Foucault falou, mudar a realidade, transformar a realidade em conceito, em ideia, porque é mais fácil você até alterar uma ideia do que a realidade. Então é preciso, e aí entra a questão da linguagem, entra a questão de você não chamar mais de aborto, de interrupção de gravidez, entra você não chamar mais de bebê, mas de amontoado de células. Entra essa história de se falar de aborto, mas de não explicar como é feito um aborto, de não dizer, por exemplo, que existe uma forma de abortar, que você retira o líquido amniótico e coloca uma solução salina, onde o bebê vai passar 12 horas morrendo, queimado, com hemorragia interna, no cérebro, sofrendo, queimando a pele dele. Não se fala, por exemplo, disso, não se fala de que vão esquartejar o bebê. Doutora Rebeca vai já falar, que eu pedi para ela preparar para falar isso aí. Que isso aí... Pedro, tu quer que eu fale Vamos disso aproveitar, mesmo, então. né? É porque é duro, É necessário, de ouvir, gente. mas demais. é aquela história, é você trazer para a realidade. Pra realidade, Porque muitas não vezes, romantizar antes coisa. da doutora Rebeca falar, por exemplo, quando teve aquele caso de uma menina, não me lembro agora se ela tinha 11 anos, Acho que é 13 anos. que Lá ela... de Pernambuco? Aquele que escandalizou o Brasil Não, todo foi lá. por aquele- último, foi agora por Foi último. ano passado, então. Acho que ela Foi. tinha também por Chamou volta a disso. atenção Era do É, 12. e que ela já estava 28 semanas. 28 de gestação. semanas, que já dava para até esperar, mas um pouquinho. Aí o pessoal não explica, por exemplo, é como se fosse, é um absurdo. É o romantismo, né? Aí eles pegam esse caso e querem, não, nesse caso aí, eu vi muita gente da igreja, que é onde entra, muita gente da igreja manipular, dizendo, não, nesse caso aí eu acho que eu sou favorável. Pois é. Só que, entendam, eles não contam a história toda. Eles não contam, por exemplo, E depois apareceu um fato que corroborava para não abortar, né? Não, tem vários fatos, tem várias situações, inclusive a juíza foi perseguida por conta disso. Né? Nesse sentido é que a gente precisa dizer e contar os fatos como são. Quando você conta, a pessoa, eu não sabia disso. Aí é por isso que nós precisamos ter esse apostolado. Você dizer que, por exemplo, esse bebê, se ela fizesse um pouquinho, eu acho, não sei se era 28, acho que era, já estava com 28, era com 26 que tinha acontecido, que já não se fala mais em aborto, mas o pessoal ainda continua falando em aborto, não explicaram. E as pessoas dizem, como é que uma criança vai cuidar de outra? Quem foi que disse que ela que vai educar, que ela que vai criar? Não precisa não tem nenhuma obrigatoriedade. Mas eles tornam esse argumento como um dos argumentos plausíveis. Outro argumento, como é que ela vai conseguir ficar até não sei quantas semanas? Não explicam, por exemplo, que mataram o bebê. Mas ela foi ter que parir do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O trauma foi, acho que maior, porque eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Não existe, como obstetra eu falo isso, Aborto e seguro. não existe uma dor maior para um obstetra e para uma mulher do que parir um bebê morto. É sério. É uma das coisas mais chocantes que você pode viver enquanto médico obstetra, é fazer um parto de um bebê morto. É dilacerante. Eu não sei explicar para vocês a dor que dá. É de ver aquela mulher ali destruída, devastada, desejando ou não aquela criança, ela fica da mesma maneira. E ver você ali tendo que segurar um bebê que infelizmente já não tem mais vida. É triste, é triste. Então, recorrendo aqui a esse caso, isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. Eu tenho que, antes de falar sobre as técnicas, abrir um parêntese importante, porque isso é um argumento que muitos dos abortistas usam, né? E que a gente tem que quebrar e bater ele por terra. Muitos deles usam o argumento de que é uma questão de saúde pública legalizar o aborto. Quando, na verdade, se você for perguntar para 90% deles, não vão me saber responder o que é, por definição, saúde pública. Que é o argumento do atual presidente, né? Pronto. Não, ali é o ignorante, me perdoe. Ele não sabe o que é saúde pública. Porque se você for ver, por definição, ele não sabe o que é muita coisa. Mas se você for ver, por definição, o que é saúde pública, são um conjunto de ações que são tomadas visando o cuidado e a segurança de um ser humano
na esfera da saúde física, da saúde mental, da saúde econômica, da saúde cultural. Então, são um conjunto de ações globais que englobam aquele ser humano ali como um todo para visar o bem-estar dele. Então, como é que eu vou propor um método que visa matar uma criança dentro de si, que eu já expliquei que é uma atitude antinatural para toda mulher, querendo ela não, aquele bebê é antinatural, porque a maternidade está intrinsecamente marcada e gravada no interior da alma dela. Não tem como ela olhar e esquecer que aquilo ali existe. Então, como é que eu vou olhar e garantir que essa mulher vai ter uma saúde emocional depois de ela cometer um ato como esse? Me perdoe, isso é totalmente inaceitável. Assim, não dá para conceber um argumento como esse da questão de você dizer que é uma questão de saúde pública você legalizar o aborto. Não dá. Por isso que a gente fala também, salvemos as duas vidas. As duas vidas. Se você for ver, por exemplo, dados americanos falam que a taxa de suicídio em mulheres que já cometeram abortos é 6 vezes maior do que na população em geral, nas mulheres em geral. Gente, isso é muito sério. Aí como é que você... Ai, não, uma pessoa comete suicídio assim à toa. Não. Antes ela apresenta um processo depressivo por conta do suicídio, por conta do aborto, para ela chegar ao cúmulo de tirar a própria vida. E aí, se você for ver bem, por exemplo, dados atuais brasileiros, nós, Brasil, somos o 2º país em maior prevalência de pessoas com transtornos de ansiedade e depressão. Só perdemos para os Estados Unidos. E são dados atuais, de estudos atuais. E aí, como é que a gente espera que a nossa população de mulheres vá ficar? Não que os homens não sofram com isso, porque existem também vários relatos de homens que sofrem seriamente porque não puderam fazer nada diante da vontade da mulher, do meu corpo, minhas regras, para abortar. E são relatos americanos. Porque aqui nós não temos essa realidade nua e crua, né? Mostrada, né, de uma forma real. Então, assim, o que você espera da nossa população feminina? Você acha ou não que a taxa de suicídio não vai aumentar no nosso país? É você ver estatística. Só para dar, inclusive, isso, né, de 2000 a 2020, se não me engano, ou a 2019, no mundo houve uma diminuição no número de suicídios de 800 mil para 700 mil. É um decréscimo aí de cerca de 16%, por aí. Certo? Enquanto que no Brasil, no mesmo período, aumentou 19% o número de casos de suicídio. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, assim, e por que uma mulher chega a tirar a própria vida? Por quê? Porque ela vai fazer um procedimento achando que é de um jeito, com um romantismo na cabeça dela, com um imaginário totalmente distorcido, achando que vai ser um procedimento tranquilo, porque disseram para elas que é só um agregado de células, quando, na verdade, quando ela se depara com a crueldade como é feito um procedimento como esses, tudo aquilo que ela acreditava cai por terra. E depois só vem um arrependimento. E ela não consegue conviver com a culpa por ela ter sido coparticipante de um processo daquele ali. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, as técnicas que são usadas para realizar o aborto, isso é dividido em trimestres, né? Por quê? Porque, como eu disse, até 12 semanas a gente tem um bebezinho mais ou menos desse tamanho, que eles julgam fácil matar. Então, primeiramente, como é que pode ser feito? Existem algumas técnicas. Mas, antes de mais nada, o que é que eu preciso explicar para vocês? A partir do momento que se legaliza o aborto, uma das primícias para a realização de um procedimento como esses é que, quando haja a saída do bebê ou de partes do bebê, que o bebê já não tenha mais vida.
É uma das primeiras coisas importantes. Por isso que um dos argumentos utilizados, né, naquela época, ano passado, em relação à meninazinha que foi abusada e que estava com um bebê de 28 semanas, era: por que não deixar o bebê chegar a uma idade, ele já era viável, um bebê de 28 semanas, ele nasce, muito provavelmente vai precisar de um suporte ventilatório maior, de UTI, mas ele nasce e ele consegue bem sobreviver. Mas a pergunta era: por que não levava adiante? Por que vão induzir o parto desse bebê? Não é só induzir o parto do bebê. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Esse bebê precisou ser assassinado dentro da barriga dela antes de ela o parir. É por isso que eu estou explicando para vocês que não existe dor maior para uma pessoa do que parir um bebê morto. E essa menina, que já sofreu um trauma de um abuso, ela sofreu um outro trauma muito maior em cima. Qual é a explicação médica para que o bebê seja morto ainda no útero, antes de... Porque senão não é um aborto. Para se considerar um aborto, é preciso que não haja vida após o nascimento. É simples assim. E no caso, eu acho que com 28 semanas não dá para fazer o cesáreo, porque é muito vascularizado, ainda está muito vascularizado, pode acontecer. Sim, o útero ainda é muito grosso, você vai comprometer todo o futuro fértil daquela mulher. Dá para fazer? Dá. Porque a gente faz cesáreas em bebês bem prematuros. Já fiz cesárea em bebê de menos de 28 semanas. E tá aí vivo para contar a história, viu, meu povo? Ou seja, 26 semanas. Ou seja, é uma covardia. Vamos matar uma covardia. dentro. Porque se matar fora... E atenção, porque se nascer vivo, a gente vai ter que matar fora. Aí é um homicídio. Aí é um ela homicídio. teria que parir. Entende aí? Aí a questão é, ela vai parir o bebê vivo ou o bebê morto? Mas para poder, vamos dizer, nessa questão ideológica... Para ser um aborto, precisa que o bebê nasça morto. É muito triste um negócio desse. Então, assim, porque se o bebê nascer vivo, nós não vamos poder matar esse bebê vivo fora do útero. Então, nós vamos ter que dar um jeito nesse bebê. Então, assim... existem relatos, por exemplo, eu vou voltar um pouco para como é que são feitas as técnicas. Nos Estados Unidos mas nos Estados Unidos. Existem relatos, por exemplo, quando eram feitos, porque a técnica por injeção salina, que foi essa que o Jorge falou há bem pouco tempo atrás, ela era muito realizada no passado nos Estados Unidos. Hoje eles aperfeiçoaram a técnica. Mas o que se via? Que o bebê, muitas vezes, alguns bebês ainda nasciam vivos, mesmo utilizando-se essa técnica. E aí existem vários relatos, isso daí não sou eu quem estou dizendo, são mulheres, homens que trabalharam em clínicas de aborto nos Estados Unidos e que hoje tem documentários e mais documentários dessas pessoas que falam abertamente sobre todos os eventos possíveis que aconteciam nos bastidores dessas clínicas. E um dos relatos que mais me chocou foi de uma mulher que era uma das coordenadoras gerais aí de uma dessas clínicas, que ela uma vez entrou para um aborto, foi chamada por conta de um aborto por injeção salina, um bebê já mais avançado, da idade gestacional, e o bebê nasceu vivo. Mesmo diante de todas as atrocidades, o bebê ainda assim nasceu vivo. Você sabe o que eles fizeram? Pegaram aquele bebê, botaram dentro de um saco, fecharam o saco, deram um nó e deixaram no cantinho. E ela diz que nunca esquece daquela cena, de ficar vendo aquele saco se debater e, de repente, parando de se debater. Gente, isso é muito forte. A gente não dá para um ser humano ouvir algo desse tipo e não se escandalizar. Porque isso é muito forte. É uma vida. É o seu filho, é o seu, são os meus, são os nossos filhos. Imagina um bebezinho ali, indefeso, e você fazer algo desse tipo. Isso um caso que a gente ouviu falar, né? Um caso. Eu não acredito que você tá aqui e ainda não pediu seu Barney ou sua Estela. Pelo amor de Deus. Tá entendendo? Então, assim, mas eu volto a dizer, qual é a diferença desse bebê que nasceu vivo e que fizeram isso para um bebezinho desse tamanho aqui, que eles esquartejam dentro do útero com uma cânula de sucção. Existe até um relato muito famoso de um dos grandes médicos abortistas no mundo, né, que ele é americano, que ele tinha feito vários e vários abortos. No Grito Silencioso. Grito Silencioso. Pode botar no YouTube, aparece, assim, tá disponível para todo mundo ver. E ele defendia o aborto até o momento que veio o advento dos ultrassons, dos aparelhos de ultrassonografia. E aí, quando ele começou a ter a ideia, não, eu vou
avaliar, porque hoje é feito dessa maneira. Hoje a crueldade é desse ponto. Mas naquela época não, era feito às cegas. E aí depois se juntavam, né? Se junta todas as partes do bebê para ver se saiu tudo e se não ficou mais nada lá dentro. Mas hoje você consegue ver, ao vivo e a cores, no ultrassom, no aparelho de ultrassom, o bebê sendo esquartejado. E ele não tinha ainda esse recurso. Ele começou a filmar os momentos em que o bebê era tirado um membro e assim outro. E ele via que cada vez que a cânula chegava perto, primeiro o bebê tentava fugir. E aí, depois ele começou a ver que quando um membro era arrancado do bebê, o bebê emitia um grito, né? Um grito silencioso, porque ninguém escuta, mas ele abria a boca e fazia uma face de dor. Porque, gente, imagina só, um braço teu ser arrancado, deve doer pra caramba. Você acha mesmo que o bebê não tem a mesma sensibilidade que nós temos? Então, desde que ele viu essas cenas, ele ficou tão atordoado, tão horrorizado, que ele passou a defender a vida e a andar no mundo todo falando sobre o testemunho dele. Mas hoje, gente, o que ele fez e se escandalizou, hoje nas clínicas de aborto nos Estados Unidos, que é um exemplo assim mais escancarado que nós temos, é feito de uma maneira muito fria. É a desumanização total do ser humano, porque eu não consigo imaginar como um médico que fez um juramento de defender a vida, porque se você for ler o juramento de Hipócrates, você olha e diz, meu Deus, seus hipócritas. Porque a gente faz um juramento de defender ali a vida. E, de repente, esse mesmo médico está ali matando, pedaço por pedaço, sugando ali pedaço por pedaço daquele bebê e visualizando isso tudo no ultrassom, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, um aborto num bebezinho desses é feito inicialmente por dilatação do colo uterino, né? Quando são uma fase muito inicial ainda, antes de 9 semanas, normalmente se faz o que se chama de aborto medicamentoso, que esse é bem difundido no Brasil, né? Porque existe uma medicação que se adquire no mercado negro, e essa medicação é aplicada na vagina, alguns tomam, alguns aplicam, enfim. E induz ali a expulsão daquele conteúdo ali embrionário. E você não vê ali só realmente os coágulos, vê ali, é tão pequenininho, né? Porque realmente um bebê de milímetros você não vai conseguir ver ainda. Mas eu lhe garanto que um bebê de milímetros, com 9 semanas, se você for olhar no ultrassom, é um negócio assustador de lindo. Assim, é inexplicável. Eu acho que a emoção que vocês sentiram quando viram cada um dos bebês de vocês ali no ultrassom, com aquele coraçãozinho batendo a primeira vez, pois ali também se faz. Mas em situações um pouco mais avançadas, com um bebê de 12 semanas, até em diante, é feito dessa maneira. É tirado ali, é sugado, é aspirado por meio de uma cânula. Aí você vai me perguntar, e bebês mais avançados, tipo esse de 28 semanas? Então, uma das técnicas foi essa citada, da solução salina, que você realmente coloca uma solução altamente concentrada de sal, de água com sal, né, cloreto de sódio, mas altamente concentrada, e faz com que esse bebê, além de danos internos e externos, ele também é como se fosse mais ou menos uma sensação de morrer afogado no mar. Que ele vai engolindo aquele sal, isso vai causando alteração na osmose mesmo, intravascular, e isso vai causando as hemorragias internas. Então, é uma das formas. Uma outra forma que eu vou dizer mais sofisticada, né, que isso hoje em dia se faz nos Estados Unidos, eu acredito, eles não divulgaram como foi feito o aborto do bebezinho dessa menina, né, ano passado, mas eu acredito que tenha sido feito por essa técnica, que é com injeção de cloreto de potássio no coração, KCl. E aí o que se faz? O potássio, ele é cardiotóxico. É tanto que uma pessoa com intoxicação por potássio, com potássio muito aumentado no sangue, tem um risco de parada cardíaca. E aí vai também guiado por ultrassom com uma agulha bem grande, injeta no coração do bebê essa injeção de cloreto de potássio e o coração do bebê para. E aí depois disso, com o bebê já morto, se induz o aborto.
Então nasce aquele. O nascimento, né? Não, O bebê é grande esfacela, demais. né? Não tem como. Um bebê grande demais não dá cânula. Não existem cânulas tão grossas para sugar e que passem por dentro do colo uterino. entendi. Não dá. A única maneira de fazer isso é induzir o parto de um bebê morto. Então você vai me perguntar, foi doloroso e traumático para essa menina de 11, 12 anos? Diz que foi cerca de 16 horas. Da mesma forma. Caraca. E para você parir um bebê morto? E a gente não sabe se teve consequências para o útero dela. Para o útero, ninguém sabe. Porque é um processo antinatural. Você vai induzir um parto bem prematuro de um bebê morto. Assim, gente, assim, eu não vejo justificativa, sinceramente, nenhuma. Nem por meio de argumentos em relação ao que é ou não saúde pública, que isso daí é um cuidado de saúde pública com aquela mulher, nem muito menos com um argumento de que é uma gestação indesejada, meu corpo, minhas regras. Gestações indesejadas, você tem como dar oportunidades para essas crianças de viverem amadas por outras pessoas, por outras famílias. Isso. Mais alguma técnica, Rebeca? São essas. São essas, né? Acho que Rebeca e Jorge. tem aquela, não sei se é porque não está mais em uso, mas é porque lá nos Estados Unidos você poderia, vamos dizer, praticar o aborto até os 9 meses. Inclusive tinha uma das técnicas lá, que eu não sei se é DX, que eles, vamos dizer assim, dilatavam o colo do útero, puxavam o bebê pelos pés, aí eles inseriam. Isso não se faz mais, não. Não, né? É uma agulha bem grande que você suga a massa encefálica do bebê. Caraca. Isso daí não se faz mais, não. Isso aí é bem, bem antigo mesmo. Hoje em dia a técnica mais moderna... Estão entendendo que tinha. Sim, só em você entender que existiu isso, cara. Rebeca e Jorge, nos casos de estupro e anomalias, né, do bebê já verificadas, né, ainda no útero, o que vocês podem dizer pra gente desses casos, para as pessoas que estão assistindo e que muita gente também se pega nesses argumentos para passar a ser a favor do aborto? Primeiro ponto, uma das coisas que mexeu muito com o povo da igreja, inclusive, foi essa história de ser uma bebê, de ser uma menina nova que... não, nesse caso eu acho que a gente poderia legalizar o aborto, né? Porque já estava, né? Mas, tipo assim, não, nesse caso aí eu acho que não deveria ser considerado nem pecado. Segundo o pessoal que estava na situação. Aí eu vou e digo, peraí, quer dizer que nós temos que aceitar o aborto nesses casos e, em vez de lutarmos para que nossas crianças não sejam violentadas, não, a gente tem que dizer, quando elas forem violentadas, aí nesse caso... Caminho mais fácil, tem né? essa solução. Caminho mais fácil aqui. Não, a gente não tem que pensar quando elas forem. A gente tem que pensar o seguinte, não vamos deixar que elas sejam violentadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo em caso de estupro, tá? O pessoal sempre tem essa argumentação. Porque não é uma filha sua, porque não é... Mesmo em caso de estupro, é uma vida que está sendo gerada. Não quer dizer que ela precise cuidar ou educar, ou ela pode entregar para a adoção. Não é crime, não é pecado, não é errado. Abrir um parênteses, existe uma organização chamada Anjos da Adoção. Já ouviu falar? Eu homenageei lá na Câmara. Essa Anjos da Adoção, bom. que eu inclusive falar sobre uma das audiências públicas em que uma pessoa que foi acolhida pelo Instituto Chama, porque a gente precisa dizer o seguinte, a gente não é pró-vida e simplesmente diz assim, não aborte. Eu sou contra o aborto, e ponto. E ponto. E eu diz assim, não, você está passando por um tempo difícil. Não aborte. Não. Nós temos instituições que acolhem essas mulheres que não estão sendo apoiadas pela família, que estão sendo muitas vezes induzidas ao aborto. Então, há instituições nossas que, no caso, por exemplo, dessa que a gente estava, inclusive, participando dessa homenagem aí para o Anjo da Adoção, porque a gente também colocou isso aí, não foi uma proposta do Iraguaçu,
tá? Sobre a questão da entrega para a adoção. Nós temos uma lei no município de Fortaleza que foi vetada parcialmente, que é para nas unidades de saúde se dizer que a pessoa pode entregar para os filhos para adoção. E a gente, a partir do momento que eu comecei a conhecer os anjos da adoção, o doutor Daírton, que é do Ministério Público, a gente começou a divulgar o trabalho deles, né? E aí, uma das pessoas que tinha sido acolhida pelo Instituto Chama, ela tinha sido estuprada e tinha engravidado em decorrência desse estupro. E aí ela foi acolhida por Instituto Chama e ela disse que queria entregar o filho para a adoção. E aí foi o seguinte, porque esse instituto ele acompanha todo o pré-natal, dá cursos de capacitação, etc. E vai acompanhando e vai acolhendo também. E aí quando ela foi parir, né, foi no hospital e tudo, e aí me parece que estava faltando leite materno no banco de leite materno, e ela amamentou o bebê. E depois ela desistiu. Não, aí ela foi para casa. Ela disse que quando ela foi para casa, ela sentiu um vazio enorme. E aí ela voltou no hospital e disse: eu posso desistir de entregar meu filho para adoção? Aí, claro, porque tem o prazo. Você participa, você tem o processo todo para você entregar, e você pode desistir durante um período, né? E querer de volta e pedir de volta o seu filho, vamos dizer assim. E aí, de fato, ela estava lá e tá aqui o bebê, já tinha uns 2 ou 3 anos. Aí ela disse: olha, mesmo que você tenha sido estuprada, não aborte, dê uma chance para o seu filho, né? Mesmo que você não queira criá-lo. Então, leve à frente a gravidez. Isso é uma mulher que foi estuprada. Leve à frente a gravidez e entregue o seu filho para adoção, se você conseguir. Ela Legal. Acrescentou. Muito legal, né? Importante uma mulher dessa dar esse testemunho, né? E quantas outras a gente tem Eu padres. já vi essa cena no Sim, hospital, Padres gente. e pessoas. Sim, Já muito vi bom. essa cena no Muito hospital. Eu bom. conheci os anjos da adoção quando eu dava plantão numa grande maternidade daqui de Fortaleza, e eles chegaram num caso como esse. A mulher tinha sofrido um aborto, chegou para ter o bebê e Um um estupro, desculpe. E ela chegou para ter o bebê e chegou também junto o pessoal dos anjos da adoção, fizeram todo o acolhimento da parte mesmo psicológica, humana, estiveram com ela, ao lado dela durante o parto. E lindo também foi ver a família que ia receber o bebê, né? Ele saindo do hospital com o bebê nos braços. Gente, isso é lindo demais. Assim, você vê a alegria também daquele homem, daquela mulher ali, porque foi o casal Isso receber. tudo legal, tá? Isso tudo é legal. Não é a adoção à brasileira. Não, nada jeitinho disso. brasileiro não. Isso é tudo legalizado. Claro que eles estão no período probatório, mas eles já Sim. saem do hospital com um bebezinho no É braço. acompanhado pela justiça, Acompanhado né? Tem pela tudo, justiça, tudo bem organizado. Gente, é lindo, é lindo. A felicidade de ver ali e o acolhimento que aquela mulher recebeu por eles, né? Rebeca, e o que dizer dos casos de bebês que nascem com anomalia, né? Que já verifica no útero da mãe. O significado, né? Que a mãe, os pais precisam dar para enxergar aquela vida e acolher com amor. Acolher isso como uma forma até de santificação da família, né? Olha, inclusive, eu estou atualmente com um caso no consultório de uma mãe, um casal, com um bebê com anencefalia. E eles estão levando até o final a gestação. E eu digo assim, o melhor que a gente pode dar para um casal como esses é a certeza de que ali também é uma vida. Porque não é deixar por menos, não é dizer... Não é assim, o acompanhamento pré-natal, ele não difere em nada. Muito pelo contrário, para mim, eu acho que tem que ser um acompanhamento de pré-natal ainda mais amoroso, ainda mais cuidadoso. Por quê? Porque nós não sabemos ao certo quanto tempo essa criança viverá. Sim. A ciência diz que ela pode morrer na barriga e que ela vai viver, se nascer, vai nascer morta ou então viver poucos minutos ou horas. O que a gente vê na prática, em alguns casos, é que existem relatos de bebês durando anos. Então, assim, como que eu posso ser o dono da vida e dizer até quando aquela vida vai viver ali dentro de mim, no meu contexto familiar? Não existe isso.
Porque a ciência também não tem uma resposta certa e clara para isso. E os inúmeros casos que a própria medicina deu um prognóstico e errou Tá feio, aí, né? E errou feio. Quantos diagnósticos ultrassonográficos errados? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Os pais desse bebê, meu Deus, assim, eles são de uma fortaleza que nos ensina, que me dá, assim, um tapa na cara todas as vezes que eles entram no consultório. Quando eu olho assim, eu digo, meu Deus, eu me reclamando por coisas poucas. E eles aqui, amando esse bebê, cuidando, fazendo de tudo. O que eu preciso levar para a maternidade, doutora? O que assim, qual é a roupinha que eu levo? Eu vou poder tirar foto com ele com alguma roupinha? Ai, a senhora acha que ficava legal eu levar um gorrinho para esconder mais assim a deformidade da cabeça? Eu digo, com certeza. Entendeu? Então, assim, são coisas que eu fico olhando e digo, meu Deus, eles estão sonhando. Essa semana foi semana passada, eles vieram, ela olhou e disse, eu tô doida que a minha barriga cresça logo. Porque eu já marquei o meu ensaio fotográfico. Olha aí. Tá entendendo? E a sociedade, assim como no caso do estupro, né? Chegar junto e dar o apoio para uma família que tem um porque nascituro, dentro dessa questão né? do relativismo, querendo, isso é um tipo de eugenia e que aí é onde entra. Essa é a DPF 54, que foi também o STF quem legislou nesse caso. É uma fissura grande, né? Aberta na represa. Exato. Que, vamos dizer assim, incluiu como não punível o aborto de bebês com anencefalia. Ou seja, a gente já teve isso antes, não é novidade. Entende? E a partir desse estão querendo ampliar a interpretação de bebês com anencefalia para... Síndrome de Down, por exemplo, que foi legalizada ano passado no Reino Unido. Terrível. E já na Islândia e na Suécia já é legalizado e já diminuiu consideravelmente o número de pessoas com síndrome de Down nesses países que legalizaram a síndrome, o aborto nesses casos. Né? Era uma coisa que eu também ia pedir para tu fazer um breve relato, Jorge, desse histórico da agenda no mundo, né, do aborto, né, o que vem acontecendo e essa onda que vai levando outras populações, outras sociedades que até então achavam absurdo, aí, o país tal aprovou, o país tal aprovou, então é porque né? E aí vai. Isso é mais fácil falar quem não aprovou ainda, né? Hoje em dia. Infelizmente, ainda está mais fácil de se dizer o número de países que não aprovou o aborto. Mas normalmente essa legalização do aborto, ela segue toda uma agenda, como também a questão das drogas, né? Começa com a questão do uso medicinal da cannabis, né? E depois vai falar do uso recreativo, de uma pequena quantidade, de não punir e etc. Da mesma forma, o aborto, eles vêm com números falaciosos, que ninguém sabe de onde eles tiram, eles não dizem, e só quando convém. Por exemplo, diz que no Brasil é praticado mais de 1 milhão de abortos ao longo dos anos, né? Eles dizem que morre não sei quantos. Quando você vai pegar os dados oficiais, você não tem nada disso, nem perto. Aí isso é a justificativa para tal da saúde pública, né? Exato. Porque como está clandestino, aí tem que legalizar para dar o suporte à mãe, e não sei quantas mulheres. Aí você vai ver que, de fato, de todo o aborto, inclusive aborto praticado no hospital, que não é 100% seguro, né? Mesmo praticado no hospital, existe o risco de morte para a mãe, existe o risco de perfuração, existe o risco de esterilidade e outras coisas mais, mas não informam isso. Por exemplo, a gente apresentou aqui um projeto que se tornou lei, né? Que eu fui perseguido em São Paulo por conta disso aí, nas revistas aí que saíram atacando, exatamente porque a gente criou a Semana Aí pela Vida, onde a gente queria que fosse falado sobre os malefícios do anticoncepcional e os malefícios do aborto. Os possíveis malefícios. Aí é absurdo. A galera caiu, né? Não querem informar, não falam em escolha. Como é que você vai poder tomar uma decisão, né, que a gente já disse que a mulher, ela praticamente não tem a decisão, mas se você não tem as informações os dois todas, lados precisos, né? Não tem a informação de que você pode de que aumenta o número, a possibilidade de trombose, caso certo. Anticoncepcional. Ainda tem outra questão que eu não falei, da questão do estupro. Se não me engano, é no México que existe um estudo que mostra que mulheres que foram estupradas, mas que levaram à frente a gravidez,
em comparação com aquelas que cometeram um aborto, aumenta-se em 30%, se não me engano é 30%, a incidência de depressão e de suicídio. Entendeu? Ou seja, mesmo isso aqui é em caso de estupro. Foi feito um estudo em caso de estupro e que, nesse sentido, aquelas que levaram... Isso na população que cometeu o aborto, né? Que No cometeu grupo o aborto, que cometeu o aborto. Dentro do grupo, aumentou... Em 30% Em a 30% mais do aquela- que exato. o Nesse grupo que não cometeu o aborto. Isso. A incidência de depressão foi 30% maior no grupo que cometeu o Que aborto cometeu do que do que não decorrente de cometeu. uma gestação. Isso. Entendi. Bom, aí na questão em geral, eles vão falando sobre esses números e vão dizer, olha o absurdo que eles querem chegar. Eles querem dizer o seguinte, que com a legalização se diminui o número de abortos. Isso é louco, gente. Você está entendendo? Por quê? Porque como Basta eles olhar usam... pros países vizinhos. Não, mas porque eles partem desse... Primeira argumentação é de que existe muito aborto. Aí depois que é legalizado o aborto... Aí vai diminuir. Aí você vai ver um número próximo do real. Aí diz o quê? Tá vendo como diminuiu? Não é que... É porque a mulher vai dizer o seguinte, não, agora que não é ilegal, eu não quero abortar. Só pode. Perdeu a graça. Mas Já que na não é mais verdade, proibido, né? no Uruguai, eles chegaram a fazer afirmações que não tinha nem o número de mulheres férteis Suficiente. suficientes para ter esse número de abortos. E outra coisa também, quando a gente fala sobre essa questão de fertilidade, está diminuindo. Sim. Está diminuindo o número de nascimentos e aumentando o número de mortes também. Por exemplo, agora em 2021 foi a primeira vez que, desde que se está contabilizando, da década de 70, que a diferença entre o número de nascimentos, né, nascidos vivos, e o número de mortos de um ano ficou abaixo de 1 milhão, cerca de 800 e poucos mil. Então, e a taxa de fertilidade está diminuindo. Na década de 60, era mais ou menos 6,06 por mulher. Por mulher. Na década de 80 já caiu para 4. Em 2000 caiu para 2,2 e agora em 2020 está em 1,65. Isso é uma realidade, assustador, né? é assustador. Deixa eu trazer uma questão bem atual. Coincidência ou não a questão da capa da revista lá que trouxe aquela matéria e agora foi quase pautada aí essa ação? Sim, lá daquela revista. Jorge, né? tem 7 filhos, quantos no céu? Tenho 2 no céu. 2 no céu, 5 aqui, Rebeca 3, eu 3, Pedro 3. Dá pra formar um time de futebol. Preto e Com branco, reserva alvinegro. e Mas o mais tudo, interessante é que o alvinegro. pessoal sempre Aí- pergunta, mas fechou a fábrica? Eu disse, não, a gente nunca fechou não. Mesma Tá pergunta, sempre né, Pedro? aberto. Ou então pergunta assim, vai ligar? Eu digo, ligar pra quem? Né? Você vê como são as coisas. No É meu a cultura, terceiro, cara. o meu médico, ó como também esperam de nós o testemunho. Sim. O meu médico, o médico da minha esposa, nosso médico, Nossa, ele perguntou, né? E aí, vai querer ligar? Perguntou pra mim, né? Vai querer ligar? Aí ligar o quê? Não, fazer laqueadura. Aí, claro que não. Ele disse, eu já sabia da sua resposta, mas eu tinha que perguntar. Aí já pensou tinha se que eu... perguntar. Da mesma forma. E aí, vai querer É um abortar? protocolo médico, Tinha que perguntar. Não, mas eu tinha que perguntar. Vai ser desse jeito, vai ser a indução de Mas uma... mesmo assim, você ação. vê como ele já esperava aquela história. O mundo espera de nós o Sim. testemunho. Entende? O mundo espera de nós um Uma testemunho, resposta. uma resposta. E nós precisamos, pela graça de Deus, trazer essa resposta. É O mundo isso. aguarda, eles sofrem como que em dores de parto, Exatamente. aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Deus. E a gente precisa fazer isso. Quando a Rebeca. gente foi ter a terceira filha, né? Antes porque teve um milagre no terceiro filho que a gente conseguiu ser atendido pela doutora Rebeca, né? Gaiato. Aí, antes do milagre Milagre acontecer, grande, amigo. antes do milagre acontecer, a gente tava em outra médica. Aí toda consulta ela perguntava, você vai querer ligar? Vai querer ligar? Aí toda consulta a gente respondia, não. Ela, eu vou perguntar até a última consulta. Rapaz. Gente, pelo amor de Deus. sempre a mesma resposta, porque até lá... Mas é uma coisa que é isso. Quer dizer, eu não posso ter uma família numerosa. Puxa não vida, é. rapaz, que coisa, é uma ditadura. Rebeca, comente aí, a capa dessa revista e agora veio a ministra lá querendo pautar. E aí, coincidência?
Nada. Ou tudo orquestrado? Nada nessa vida é coincidência, né? Quando a gente vê que famílias numerosas, famílias abertas à vida, elas vão de encontro a tudo que é pregado no mundo como sendo bom, prazeroso. Ai, é bom demais eu ter dinheiro para viajar, é bom demais eu ser livre para decidir o que eu quero com o meu corpo, é bom demais eu me relacionar com quantas pessoas eu quiser e tá tudo certo, sem compromisso nenhum. É bom demais eu dizer, e lá na frente, se eu quiser, aí eu vou ser mãe. Tá entendendo? Sempre o eu, o eu, o eu. Quando eu abro a minha casa para a entrada da graça de Deus, e quando eu digo sim à vida, da mesma forma como Nossa Senhora disse sim ao arcanjo Gabriel, né? Ela é o maior exemplo de como uma mulher deve se portar, porque ela sabia que ela conceber um filho fora de um matrimônio era pena de morte. Ela sabia tudo que ela ia enfrentar. Ela estava com a vidazinha dela toda traçada. Ela ia casar com um homem muito bom, de uma família boa. Ela ia viver a vida dela, ia ter ali a ruma de menininho dela. E pronto. E tudo bem. Quando, na verdade, Deus mudou ali o rumo da vida dela e disse, olha, eu te quero como a mãe do meu filho. E você sabe o que você vai enfrentar? Porque os profetas já diziam como ia ser a morte do Salvador. Então ela sabia, né? O Simeão já olhou para ela e disse, né? A leitura desses últimos dias, uma espada transpassará o teu coração, a tua alma. Então, quando uma mulher, um casal, se abre à vida e diz, eu acolho aqueles filhos que Deus quer me mandar, ele está ali automaticamente dando não e dando as costas para esse tipo de prazer. E isso, gente, é difícil demais para o mundo entender. É difícil demais porque o mundo está cada vez mais egoísta. É difícil demais porque os homens e mulheres estão cada vez mais covardes. Quando eu me proponho a criar uma família numerosa, uma família temente a Deus, independente dela ser numerosa ou não, né? Porque ali pegou-se um exemplo de um extremo de uma família católica numerosa. Mas deixa eu dizer, existem famílias católicas de casais que não conseguem ter muitos filhos, que têm 1, 2, e que vivem a mesma santidade daquela família ali de 12. E quando uma família católica, cristã, se propõe a viver da forma como Cristo nos ensinou, e se propõe a formar homens e mulheres fortes, generosos, altruístas, gente, isso é devastador. Isso é devastador para os que estão lá fora. Eles não conseguem entender a dimensão do que é isso. E o que assusta, normalmente, a gente tende a repudiar. O que assusta, a gente tende a repudiar. E foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu e aí é isso que está aí se destrinchando aí com esse caso extremo aí do Supremo querendo... Mas foi até bom, né? O tiro saiu pela culatra. Foi bom ela ter trazido, mas né? Porque levantou, a galera mexeu, exatamente, chamou atenção. Exatamente. O povo olhou e disse assim, agora, veja, você acha que eles são únicos? Pois espera aí, que eu vou me mostrar agora. O exército aqui. O exército. Jorge, próximas ações aí, o que é que vai ficar de sentinela aí nesses próximos dias, nesses próximos momentos aí? Bom, a gente está agora colhendo as assinaturas para uma moção de apoio ao Congresso Nacional, né? Essa moção de apoio já está se multiplicando pelo Brasil, vários municípios. Para assumir a legitimidade. Em apoio ao Congresso Nacional contra a usurpação do Legislativo, né, pelo STF, do Poder Legislativo, da questão de legislar pelo STF, principalmente no que diz respeito à DPF 442. Né, e a gente quer fazer essa grande movimentação do povo brasileiro para que ele possa saber o que está acontecendo, se manifestar e dizer que nós não queremos que o STF legisle sobre isso. Nós não queremos. Então, mesmo aqueles que concordam com essas questões de aborto, eles devem ter em mente que é perigosíssimo o STF legislar. Exato. Porque não fique pensando que ele vai legislar só sobre somente isso, sobre isso, não. Vai legislar, inclusive, sobre coisas que talvez eles não queiram.
Então é algo perigoso. E fora dizer que a gente sabe, eu acho que se não me engano é Rui Barbosa que diz que a pior ditadura é a do judiciário, porque a gente não tem a quem recorrer. Entende? Então a gente vai precisar recorrer ao povo. Então nós já estamos estudando, inclusive, a possibilidade de, evidentemente, a gente fala isso aqui, mas não é para a gente já ter como que perdido a guerra e que isso faz. Não, a gente acredita, com a graça de Deus, que vai ser tirado de pauta. Mas a gente já está estudando a possibilidade de um referendo também, caso ache isso. Evidentemente, o referendo ele é feito para o poder executivo e legislativo. Mas ele não está querendo legislar? Então, se ele está legislando, é passível disso ser referendado. E o referendo é uma, para aqueles que não sabem, é uma consulta popular. Você pode ter o plebiscito, que é antes, né? Você, por exemplo, teve o plebiscito acerca da forma de governo, né? Forma de governo em relação do desarmamento, ao desarmamento, que é uma consulta popular anterior ao ato. Né? E o referendo é posterior ao ato, se o povo quer para que referendar aquele aquela ato, atitude, né? Exato. Porque a gente precisa lembrar que o poder emana do povo. Então Exato. é o povo. Não sou eu que acho o que é melhor e faço do jeito que eu quero, seja executivo, seja legislativo. De fato, é o povo. E a gente sabe que a maioria do povo brasileiro é contra o aborto. É a maioria. Então, como é que pode? Se a maioria é contra, e isso se mostra por meio do que tem acontecido no Congresso Nacional, que o Congresso Nacional, de fato, não vota. Por quê? Porque representa o povo. Exatamente. E o povo não quer. Então, por que é que o STF, com que autoridade, vamos dizer assim, que ele não tem nem autoridade constitucional e nenhuma outra, eles estão, nem constitucional, nem legal, nem nada, eles estão decidindo sobre aquilo que o povo não quer. Então, é um verdadeiro absurdo. Então, nesse sentido, a gente precisa alertar o povo, a gente precisa fazer campanhas na sociedade, exatamente nas redes sociais, as pessoas dizendo que não há DPF 442, Suprema é a vida, não há legalização do aborto. E, para além disso, nós também precisamos nos movimentar do ponto de vista da oração. Precisamos convocar. Isso. A igreja está convocando a gente para que nós rezemos, para que nós façamos jejum e oração, atos de sacrifício na intenção de que não seja legalizado o aborto no Brasil. Estamos também estudando a possibilidade de fazermos aí uma caminhada, né, da família contra o aborto. Como a que teve na e Sérvia, a família. Né? Muito legal. Contra o aborto e as drogas, desculpa. E o afegão médio, o que ele pode fazer hoje aí para... É exatamente isso, né? O que é que o povo que não está no legislativo, ele precisa se manifestar. Primeiro, nós precisamos conversar sobre isso e mesmo com aqueles que são favoráveis à legalização do aborto, explicar. Não, meu amigo, mas o que a gente está falando é sobre o local. Isso não é para ser discutido no STF. Entendeu? Primeira coisa é isso. E inclusive a CNBB já emitiu uma nota, já teve um vídeo, já falou de maneira muito clara que é contrário. Primeiro que entendam, isso aí é contra a democracia. Esse partido, pessoal, eles já tentaram aprovar legalizar o aborto no Congresso Nacional e não conseguem. Aí como não conseguem, estão indo pro tapetão. Cadê a democracia? É a mesma coisa sobre essa questão dessa mudança desse mausoléu do presidente Castelo Branco. Sim. Não importa. Aqui na cidade de Fortaleza. Na cidade de Fortaleza, nós temos uma questão aqui que o governador ele disse que vai trocar ali o mausoléu Castelo Branco, ele vai retirar os restos mortais do Castelo Branco, a homenagem que era feita a ele, porque ali era segundo ele vai falando, é um ditador e tudo mais, e tal, e ele vai tirar numa canetada. Para quem não sabe, o mausoléu está lá bem antes da sede do não é assim? O mausoléu ou foi construído junto com ele já foi construído junto a um acesso, anexo foi ali, em 72, né? Então ele já está lá e foi presidente. Né? E Castelo Branco é um cearense, foi o segundo cearense a ocupar o cargo de presidente do Brasil. O primeiro foi só por alguns meses, foi, se não me engano, José Linhares, que foi porque ele estava presidindo o Poder Judiciário na época, e aí os dois, o presidente e o vice-presidente não estavam
estavam impedidos e aí na ele, linha em sucessória, 3 meses, alguma coisa na linha sucessória, ele assumiu, que inclusive o presidente do Legislativo também não podia. Mas nesse sentido, a gente tem ali o Castelo Branco e você pode gostar ou não gostar, você pode falar de ditadura ou não, etc, etc. Mas a gente não pode simplesmente com uma canetada. Né? Não, mas você não pode com uma canetada. Você não pode apagar a história. Uma coisa que vocês não devem saber. Essa discussão foi levada à Assembleia Legislativa no ano passado e o Elmano votou contra. Engraçado, né? Engraçado, né? Por quê? Porque naquela época o Camilo deve ter orientado a base para votar contra, era um projeto do Renato Roseno. E aí, onde é que deve ser discutido? Na casa do povo, que representa o povo. Você não pode chegar e dizer assim, agora por questões ideológicas eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou mudar... Não, pergunte ao povo se o povo quer. Por caso contrário, nada mais é do que uma ditadura, do que um ato ditatorial. Até porque a ideologia é isso, né? É eu impor justamente o meu ponto de vista para a população e para que eles acreditem de fato que aquilo ali é a verdade. Aí eles falam desse jeito. Aí teve um vereador que chegou e disse assim... é um ditador, pronto. Essa é a minha opinião e vocês engulam isso também. E acreditem nisso e acabou-se. E aí não tem como, isso não tem sentido. Ele usou teve um vereador que quis usar exatamente essa argumentação de dizer assim, mas ele foi um ditador, ele não respeitou a democracia. Aí eu digo, então quer dizer que porque ele não respeitou, Vossa Excelência concorda que nós não devemos respeitar? Isso é perigoso. Isso é algo que se chama caos. E aí, se a gente for dizer, vamos tratar do mesmo jeito porque tratou assim, então se Vossa Excelência acredita nisso, de que ele não respeitou, aí então quer dizer que Vossa Excelência estaria autorizado, ou eu estaria autorizado a desrespeitar, então isso é perigosíssimo, então vamos por aí não. E mais, o que eu estou questionando aqui não é se nós devemos ou não devemos tirar, ou se aquilo foi um golpe, se não foi um golpe, se eu sou favorável, se eu não sou favorável. Aqui o que nós estávamos discutindo foi o ato do governador que, de maneira ditatorial, decidiu mudar. Mesmo sabendo, porque ele votou contra, que não tem nenhum ano teve essa discussão na Assembleia, que é o local onde isso poderia ser discutido. Legítimo. E foi dito não. Aí agora... ele vai mudar. Então, nesse mesmo sentido é que a gente não acredita que o STF devesse discutir sobre a questão do aborto. Isso aí deve ser retirado de pauta, era indeferido de pronto. Exatamente. Sabe? Deveria ter sido, não deveria nem ter sido aceito. Mas a gente sabe que essa questão mesmo de quererem legislar não é de hoje. Sim. Eles estão querendo isso. Teve a ADI 5581 que pretendia a legalização do aborto em caso de gestante contaminada pelo Zika vírus. Né? Bastava o diagnóstico de que estava contaminado pelo Zika vírus, poderia abortar, mas essa ADI 5581, que foi no tempo da campanha, foi quando a gente lançou a campanha Suprema é a Vida, né? Que foi no tempo da pandemia, graças a Deus essa daí foi indeferida por questões de forma. Certo. Né? Não foi mérito não, foi forma. De fato, ela tinha um problema grave na forma, e aí, por conta disso, ela foi indeferida. Então, foi uma questão formal, ou seja, existia um problema no trâmite, não foi no mérito. E aí, graças a Deus, a gente ganhou. Da mesma forma, eu também entendo que a DPF, ela tem um problema formal, né? Até porque a relevante controvérsia levantada foi um habeas corpus. Tá entendendo? Foi uma controvérsia. No habeas corpus, que não é um local de se tratar sobre mérito de conteúdo, de matéria, de direito substantivo. Sim. Entende? Sim. Bom, pronto. Então, nesse sentido, é que a gente... O que é que os nossos ouvintes, a população, pode fazer nesse momento para ajudar a contribuir nesse sentido? Nós podemos dizer que é exatamente se manifestar nas redes sociais de maneira contrária a isso, marcando sempre não a DPF 442, Suprema é a vida, não ao aborto, vida sim, aborto não. E também conversar com os seus amigos, tratar desse assunto. Se tiver algum abaixo-assinado, assinar, participar de abaixo-assinado nesse sentido. E também a oração. Não pode deixar de falar da oração. A oração, nós acreditamos que é o principal meio, né? Mas a gente fala assim, orar e trabalhar. Ora né? e labora. É isso aí. E aí a gente precisa fazer as duas coisas. Se manifestar, tratar desse assunto, dizer que não é o local, que não aceita, que não quer o aborto no Brasil, e também rezar. Né? Você faz a sua oração e pede ao nosso bom Deus que não seja legalizado o aborto no Brasil. Rebeca, e aí, mais alguma informação, alguma mensagem final que você quer deixar?
É isso que o Jorge falou. Realmente tem que haver essa mobilização, né, nas redes sociais. Uma coisa que o Pedro fala é que isso é muito importante, né? Nós precisamos de micro-influenciadores. Perfeito. Esses micro-influenciadores precisam fazer o seu trabalho. Claro que os grandes influências da internet, eles estão agindo, mas eu também tenho que pôr a minha cara à tapa. Eu também tenho que me manifestar. Tenho que realmente marcar as hashtags, tenho que começar a falar um pouco sobre esse assunto, aí nem que seja um pouquinho, nem que seja uma frase de impacto. Alguma coisa eu preciso fazer diariamente por isso, por essa causa, para que de verdade a gente tenha um efeito de afastar, nem que seja provisoriamente, esse grande mal do nosso país, né? Show. Jorge, você trouxe aqui... Queria concluir, fale, antes disso, eu queria entregar para vocês também esse broche. Aí, que maravilha. Né? Nossa. Que é os pés preciosos, né? O broche dos pés preciosos. Para quem está ouvindo aí no Spotify e outras plataformas de áudio, é um broche com um par de pezinhos de bebê. Exato. Né? Que de 10 representa... semanas. 10 semanas. Isso aqui é um pé, são os pezinhos. O tamanho proporcional Exato. de um bebê de 10 semanas. Bebê de 10 semanas. Muito Né? Isso aqui lindo, viu? aconteceu a partir de uma foto, que eu acho que vocês já devem ter visto, uma foto que é famosa, que é um médico que ele segura um bebezinho que tinha sido abortado e que fica entre os dedos dele os pezinhos. Sim, eu me lembro. Acho que essa foto Eu é lembro. conhecida por Sim. demais. E aí uma católica provida, ela resolveu fazer exatamente esse broche. Isso aqui é um símbolo mundial provida. Pessoas em alguns cantos são presas por usarem esse broche. Pensou? Porque É isso você mesmo. não pode, porque a questão é essa. Não fiquem pensando que Vai parar por aqui, que né? para só na questão do desrespeito à vida, não. A vida é o primeiro é o princípio ou o valor básico fundamental. Se ele se relativiza e se ele pode, os outros demais Aí, também serão Hoje relativizados. pessoas inclusive estão liberdade de sendo expressão. presas em países vizinhos simplesmente por rezar na frente de clínicas de aborto. absurdo. Então, assim, onde nós vamos parar? A gente não vai parar só nesse ponto aqui, né? Realmente a represa, ela vai escancarar mesmo e vai jorrar água se a gente não der um fim a esse processo, né? Tem gente que foi presa por fazer oração mental e na hora que foi perguntado Mental. não mentiu. Oração Não mental, mentiu. tô falando de oração mental. Só você ficar aqui em frente, você não precisa estar rezando. Não, não Verbalizou verbalizou Não nada. verbaliza, não. Mas se perguntar, a pessoa diz, não vai mentir. Senhor idoso, gente. Senhor Foi preso. idoso. Eu foi tenho acompanhado preso. as suas redes sociais, tem publicado repercussões disso aí no mundo todo, né, Jorge? Exatamente. E tem sido muito bom. Então, pessoal, segue as redes sociais do Jorge Pinheiro. Jorge Pinheiro, Oficial. Jorge Pinheiro Oficial. Tudo oficial aqui. O Atos Podcast é oficial também. Todo mundo oficial. Pessoal, Jorge Pinheiro, vereador Jorge Pinheiro, está no segundo mandato, né, Jorge? Segundo mandato. Segundo mandato, vereador Provida aqui em Fortaleza, advogado também. Segue lá as redes sociais dele, Jorge Pinheiro Oficial. E doutora Rebeca, o DRA, né, Rebeca? Não, rebecadourado.go. Pronto, rebecadourado.go, tá? Siga também. Lá tem vídeos maravilhosos produzidos pela Sanctus. Sanctus Consultoria Digital, aqui capitaneada pelo nosso amigo Pedro Veras. Então segue lá a doutora Rebeca, informações valiosíssimas, né? Então segue essas duas feras. E eu ia comentar, Jorge, você trouxe aí esse texto, né? Exato. Esse Esse é o texto... conhecido texto do Nascituro. Pois né, é, que ele maravilha. Eu não foi conhecia cada gôndola aqui, confeccionado. como é que dá o nome? Cada conta, né, da Ave Maria com um bebezinho aqui dentro, né? Exato. Um Maravilhoso. feto, um bebezinho, né? É. Que é exatamente se diz que quando nós estamos rezando por estes bebês para que não sejam abortados, né? E a gente crê que em cada Ave Maria dessa a gente salva uma vida. E esse texto é confeccionado lá no México, No você México, falou, né? exatamente. Lá porque Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira Dos nascituros. dos nascituros. Então a gente quer agradecer aqui os nossos E a gente tem também patrocinadores, até uma Pedro. bacana, né? Uma família que agora foi beatificada. Família né? polonesa. Uma família polonesa, agora me Esqueci o nome também. Eu esqueci. Mas Mas vamos porque- pesquisar, a gente vai deixar aqui a porque informação. exato. Vamos E aí jogar aqui na tela. foi, de fato, também beatificado o nascituro. É a primeira vez que a gente Isso, tem. porque maravilha. ela faleceu, ela foi assassinada com um bebê de 7 meses no seu ventre. E o bebê também
foi considerado Um santo. Marte, né? Um mártir. Exatamente. Então, essa realidade que a gente vê a igreja cada vez mais, se o mundo grita, a igreja Família também. uma, né? Família uma, isso. Show. A igreja também responde. A igreja também mostra esse caminho, nos mostrando os luzeiros para que nós possamos seguir e caminhar neste mundo que parece que está sombrio, mas que nós precisamos trazer essa luz. E precisamos também trazer a esperança de dizer, ó, tá ruim, as coisas tão, mas nosso Senhor tem a última palavra. A última palavra nunca será do mal, nunca. Uma vez eu escutei uma frase, Jorge, que desde então ela foi um acalento para o meu coração, né, para que a gente realmente não perca a esperança. Um barulho de uma árvore caindo faz muito mais, né? Uma árvore caindo faz muito mais barulho do que uma floresta inteira crescendo. Né? Então, o mal, ele realmente faz muito barulho. Né? A gente realmente é pego pelo desespero quando a gente se vê ali numa situação em que você vê, não, a batalha está perdida. Mas, na verdade, um grande exército está sendo erguido. Olha aí as famílias numerosas para mostrar isso. É por isso que eles têm tanto medo. Porque daqui a alguns anos a gente hoje não contempla isso. Eu digo muito para o meu marido essa questão. A gente não contempla. A gente não contempla essa realidade, porque hoje a gente vive imerso nas trevas. Mas talvez os nossos filhos não, mas os nossos netos, eles sim vão contemplar um tempo de muita graça. Porque nós vamos devagarzinho nos erguendo, nos reerguendo, reconstruindo essa igreja que foi tão atacada, que foi tão demonizada, né? E que foi tão também, em parte, destruída. Porque existe o mal infiltrado dentro da nossa igreja, né? Mas aos poucos a verdade ela vai ressurgindo, ela vai se edificando e daqui a pouco uma floresta amazônica está aí. Grande, linda, para que os nossos netos, principalmente, possam viver nelas e ser felizes, viu? Amém, amém. Sim, Jorge, você quer comentar ainda? Só queria comentar esse livro aqui, para quem quer ter argumentações a partir da questão dos direitos humanos, tá? Porque quando a gente vai falar sobre... Não é sobre religião somente, Sim. é importante dizer isso, né? Sim. A gente também não pode deixar nunca de dizer que a mas vida não é somente, não é somente, mas né? a gente também tem é sobre a defesa da vida. Toda a argumentação com base na ciência, inclusive na defesa dos direitos humanos. A professora Lília Nunes dos Santos, uma grande amiga nossa, pró-vida, né? Ela que fez todo esse estudo fantástico, esse livro para aqueles que quiserem ler. Aborto, a atual discussão aqui, sobre a descriminalização do aborto no contexto da efetivação dos direitos humanos, a editora Juruá. Perfeito. Vou pegar aqui a foto e a gente vai deixar aqui na descrição também para quem se interessar. Tem outro aí? Tem, aqui é do deputado Diego Garcia, que foi exatamente a ADPF 442, a tentativa de descriminalização do aborto no STF, deputado federal Diego Garcia, que aqui ele fez a coletânea, na verdade, do seminário que eu participei, que nós participamos lá em 2018, que foi no Congresso Nacional, e que tem aí as argumentações fantásticas, inclusive numa delas é que fala também sobre essa questão do referendo, da possibilidade, né? E traz aqui toda essa questão da ADPF 442, só que eu não posso deixar de dizer que a gente aprofundou e a gente acabou não falando sobre a questão dos outros valores que estão sendo atrelados à dignidade humana, né? O princípio da dignidade humana, que é a autonomia, esse valor comunitário, que eles estão querendo agora relativizar e dizer que merece mais proteção social quem tem mais dignidade, como se a dignidade humana fosse gradual. Entendeu? Quem é que tem mais dignidade? Aquele que é mais autônomo. Então o bebê, ele tem menos autonomia, ele vale menos. Entendeu? Uma pessoa, é uma mentalidade capacitista, né? Uma pessoa que tem mestrado, doutorado, tem um grande valor comunitário, mas se ela sofrer um AVC e ficar sem poder falar e escrever, aí já perdeu o valor. Então é a relativização do princípio da dignidade humana atrelado a essas duas questões de autonomia e valor comunitário. Então, isso é um aprofundamento que a gente está tendo hoje, que se for aprovado, vai estar justificando a eutanásia e um monte de outras coisas, que é o que a gente precisa estar atento, né?
Joia. Queremos agradecer os nossos patrocinadores que, por meio deles, nós podemos levar esse episódio até vocês. Imobiliária Mota da Costa, nosso amigo Rodrigo Costa, sempre nos apoiando. Belgo Cercas, nosso amigo Gleuton. E também Deca Seguros, nosso amigo Eduardo Gonçalves. Então, esses três amigos que apoiam e acreditam no nosso projeto e que, com a ajuda deles, nós podemos viabilizar esse podcast e levar até vocês essas informações valiosíssimas. Então, sob a proteção de Nossa Senhora de Guadalupe, pedimos a ela, né, a luz, o discernimento, para que todos nós, e aqui o Atos Podcast, Pedro e eu, estamos fazendo um pouquinho, né, do que a gente pode fazer, levar a vocês esse conhecimento, trazendo essas duas feras aqui para passar esses conhecimentos para vocês, mas você aí precisa também tomar para si essa causa. Então compartilhe, comece por aí, compartilhando esse episódio para muita gente nos seus grupos, deixa o seu like, se inscreve no canal, não é isso, Pedro? Exatamente. Então não perde Pedrão a ficou chance. calado, rapaz? Foi. Encerramento, Pedro. O encerramento que eu queria dar Ficou que só assistiu até comendo, aqui. viu? Só vendo a aula aqui de camarote, né? Mas o encerramento que eu queria dar, que é um testemunho pessoal, né? Acho que vocês não sabem, certamente, mas quem é próximo sabe. Eu sou adotado. Então, sou adotado desde que eu era bebezinho e tudo. E falar sobre aborto sempre mexe muito comigo, porque um dia alguém escolheu, independente da circunstância que eu não sei, mas um dia alguém me escolheu. E independente do que aconteceu, disse sim pra minha vida. E eu tô aqui, né? Então, pra mim hoje, ter a oportunidade de fazer um episódio como esse, muito especial. Porque eu olho hoje, eu tenho 3 filhos, tenho esposa, tenho tudo que aconteceu, né? Eu até brinco assim pra minha esposa. Muita gente não consegue falar sobre aborto comigo, que chega uma hora que eu falo, não, mas aí você tem que olhar pra mim e dizer que não valeu a pena eu existir. Porque alguém poderia ter tido essa escolha lá atrás. Falar sobre aborto, pra mim, é falar sobre a minha própria vida. É saber que eu poderia não estar aqui. Saber que alguém poderia ter dito não. Mas independente da circunstância, aquela pessoa me abraçou e me deu uma oportunidade de seguir um caminho diferente. E olha onde a gente chegou, né? Olha os frutos. Exato. Conhecereis a árvore pelos frutos. Exato. Viu? Então sempre vale a pena a vida. Sempre vale a pena. Então, se inscreve no canal. Tamo junto, pessoal. Um dia eu falo mais sobre isso aqui. Gran finale, hein? Gran finale. Valeu, gente. Obrigado.